Muito boa noite. É muito bom tê-los conosco de volta na Toca Cultural, aqui no Toca Podcast. Se você não me conhece, sou o Paulo Borges e quem está comigo aqui é a Lana Seganfredo. Boa noite, galera! Tudo bem? Olha só, eu tenho o prazer de informá-los que hoje faz quase exatos, dá pra dizer? Porque foi no dia 1º de maio de 2022 que estreamos o primeiro Toca Podcast. Então estamos comemorando 2 anos oficialmente hoje. Muito bem, parabéns para nós e para todos que passaram aqui no Toca Podcast. E temos uma personalidade aqui ao nosso lado com uma história, claro, muito interessante, porque eu não poderia escolher qualquer pessoa para trazer aqui, gente, nessa data importante. Marcos Juliano, jornalista, historiador por tabela, economista e mais algumas coisinhas mais que ele já vai contar pra gente. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Lana, Paulo, uma honra poder estar aqui no Toca Podcast, Toca Cultural e compartilhando com os nossos telespectadores essa história inacreditável. Marcos, seja bem-vindo aqui à nossa humilde casa. E eu queria começar essa conversa, porque eu fiz algumas anotações aqui, né? Sim. O que mais me atrai aqui nas histórias que eu sei que você costuma tá contando por aí é a questão do tal dos túneis de Curitiba. É verdade? É lenda? Como é que é isso? Então, essa história dos túneis de Curitiba era uma das grandes lendas de Curitiba mesmo, que o nosso centro histórico e alguns prédios antigos teriam conexões subterrâneas entre si. Uau. As igrejas, as casas, né, domiciliares, esses grandes casarões antigos, até os quartéis militares. Olha só. E tudo parecia ser uma grande lenda, porque essa história é comum até em várias cidades, eu vinha realmente a descobrir e localizar uma saída dessas conexões subterrâneas no ano de 2006, no antigo Clube Alemão Concórdia, que fica ali no centro histórico da cidade. Na Cavalcante. Na Cavalcante, isso mesmo, com a Duque de Caxias. Uhum. E esse clube ele foi construído em 1886 e os alemães conectaram uma saída no porão com o imóvel do lado como um túnel de fuga. Caramba. E no ano de 2006 eu vinha localizar esses túneis. E quando eu entrei, tive a oportunidade de entrar no porão e ver lá a conexão que existia, ali eu vi, nossa, essa história é verdadeira. Porque antigamente, essa coisa de túneis é um assunto muito fantasioso. As pessoas enxergam túneis em qualquer lugar. Aqui sai túnel, aqui sai túnel. Até eu brinco assim, Paulo e Lana, que de 99% dessa história é fantasia, mas tem 1% de verdade. E quando eu localizei esses túneis no Clube Alemão Concórdia, que eu posteriormente vinha a saber que são túneis de fuga, construídos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial com o imóvel do lado, eu comecei até a dar um tratamento mais científico para essa história. E vasculhar em documentos antigos na Casa da Memória de Curitiba, na Biblioteca Pública, e comecei a localizar reportagens falando desses túneis. E aí você descobriu que Curitiba, na verdade, é um grande formigueiro. É isso mesmo? É um queijo suíço. E daí até eu descobri que ali naquela região do centro histórico de Curitiba, que é ali na Largo da Ordem, ali. Tudo, bem aquela coisa, bem isso daí, não? Bem essa região. Tem história ali, sim, né? Nas ruínas. Nas ruínas. E existe realmente ali. De primeiro, porque os túneis a gente pode dividir eles em 3 tipos. Tem os religiosos, os domiciliares e os militares. Os religiosos, os primeiros, eram as igrejas que se conectavam. E existia um túnel na igreja matriz, que fica ali no Marco Zero da cidade, na Praça Tiradentes. Sim. Até interessante, esse túnel saía da cripta, atrás da cripta, e seguia em direção ao Largo da Ordem e às outras igrejas. Caramba! E daí, eles até fizeram uma reforma no ano de 2011 e tiraram lá o altar e descobriram um respiradouro. E até eles, não, era uma coisa para tirar água, mas era muito grande. E eu encontrei uns funcionários antigos, isso quando eu comecei a pesquisa, no ano de 2006, 2007, um antigo funcionário, o seu Ostep, que até ele morreu já, ele fazia vela atrás ali da cripta, ele falava, é aqui que saía a conexão. E esse túnel da igreja, ele ia em direção ao Largo da Ordem, a igreja do Rosário, a igreja da Ordem, minto. Então era por isso que as pessoas da época não entendiam por que acabava a missa ali, já começava lá com o mesmo padre. Como é que esse padre teve tempo de atravessar a cidade? Tá chovendo em Curitiba! E até uma coisa interessante que poucas pessoas sabem, que bem nessa época que começou as construções, né, que Curitiba já tem 331 anos, antigo, até ali antes de 1850, os mortos eram enterrados ao lado da igreja matriz na Tiradentes, ali que era o nosso cemitério. E daí o pessoal começou a sugerir a construção de catacumbas em Curitiba. Como tem na Europa, que pegava os mortos, os ossos e ficavam deixando ali. Só que daí, por motivo de salubridade, a turma, não é legal, danará. Daí eles inauguraram
o cemitério nosso municipal São Francisco de Paula em 1854. Não sei porquê, eu sempre achei que tinha, e não sei, me corrija se eu estiver errado, inclusive você que está assistindo, que deve estar aí querendo me puxar a orelha aí, porque deve estar ouvindo alguma baboseira, mas eu sempre pensei que a gente teve um cemitério em Curitiba, lá onde a gente tem o Belvedere, lá em cima, não sei porquê, ali atrás das ruínas, sempre me pareceu que ali também tinha alguma coisa é que assim, antigamente você cemitério enterrava antigo. As pessoas ao lado da igreja. Isso. E lá existia uma igreja né? lá, até as ruínas do São Francisco, são da antiga Isso. igreja São Francisco de Paula. Exatamente. Que ela foi demolida no começo do século, foi demolida 2 vezes. Aquelas ruínas são de 1798, começou a ser construída aquela igreja, ela parou em 1808, 1820, para construir a igreja matriz. Mas na frente existia-se uma outra igreja, então não tô e ficando tinha um louco. cemitério ali. Até eles começaram, quando eles estavam fazendo umas obras no Belvedere, eles encontraram ossos. Capaz. E daí o pessoal, chama a polícia, ossos. Eles falaram, não, era um cemitério antigo que eles estavam fazendo ali, reforma embaixo do Belvedere, que você caminha hoje lá naquelas tábuas, tudo, que foi reformado o lugar. Então, por isso que tinha essa parte. Mas daí, como ele começou a cidade a crescer, eles inauguraram em 1854 o cemitério São Francisco Municipal, o Municipal São Francisco de Paula. Sim. E daí começaram a pegar os mortos, enterrar os mortos ali. Mas o que leva para essa parte dos túneis? Catacumbas, são túneis, conexões subterrâneas, e diz que existia, que saía da matriz na Tiradentes e ia em direção à igreja da Ordem. E bem ali atravessando, tem a rua de trás, que atravessa Nestor de Castro, existe a Galeria Júlio Moreira, que é uma passagem subterrânea que você passa. Isso e é aberto ao público? Você consegue andar pela Galeria Júlio Moreira. A galeria é aquela que tem debaixo ali da... Bem, Como é que é o nome essa da rua travessa ali? Nestor de Castro, que é a travessa ali, né? que entra. E você passa ali em direção ao Largo da Ordem. E quando os pedreiros estavam fazendo aquela galeria, foi ali no final da década de 70, do lado direito eles encontraram a conexão do túnel. Só que a pessoa vê uma coisa assim, uns buracos, a pessoa cimenta, o arquiteto chama, não, parou, mas tinha registros. E deu uma coisa muito assim, digamos até excêntrica. No começo, quando eu descobri essa história em 2006, 2007, vários jornalistas vinham me entrevistar. E eu falava assim pra eles, né? Vão entrevistar o Dom Pedro Fedalto, que é o nosso bispo emérito, Sim. e veja se ele nega a existência de túneis na igreja matriz. Daí foi lá o repórter da Gazeta do Povo, da Folha de São Paulo, e a resposta do Dom Pedro Fedalto. Ele falava bem assim, não posso dizer nem que sim, nem que não. Mas são lendas. Tá falando que não pode e tal. Então tinha esses túneis, daí até existia uma conexão para a Igreja do Rosário, subindo entre a parte dos religiosos. E também com os antigos conventos tinham. Ali você vê a Igreja Luterana e atrás era o Colégio Martinos, que ficavam as freiras. Sempre teve essa coisa interessante do sexo na igreja. Uau. Os padres entravam lá, pegavam as freiras, não tinha método anticonceptivo, né? As freiras engravidavam e faziam abortos. Tanto que em várias coisas, quando eles reformaram ali na Praça da Sé, em São Paulo, a Light, eles encontraram no moinho São Roque, São Bento, que tem ali, uma conexão com o negócio, um túnel, e encontraram vários esqueletinhos pequenininhos. Olha. Só que a igreja fica apavorada. Não. Mesma coisa em Ponta Grossa. Então existe essa coisa. Porque assim também. E também um motivo de fuga, porque os nossos ordem religiosa no Brasil nunca teve uma ordem militar, soldados. E eles sempre esconderam. E a igreja sempre foi muito rica. Até hoje a igreja é uma das maiores detentoras de terras do mundo. Vaticano. Então tem essa parte assim religiosa. E daí outra parte dos túneis vem essa parte dos domiciliares, onde se encaixa esse clube alemão Concórdia, que era um túnel na Segunda Guerra Mundial, e tem até uma coisa interessante, uma história interessante desse túnel, que ele era um túnel de fuga para o imóvel do lado, você descia no porão. E durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, quando o Brasil entrou na Segunda Guerra, que os alemães torpedearam os nossos navios no Nordeste, começaram a cercar tudo dos alemães e começaram a depredar. E o pessoal cercou o Clube Concórdia e tinha gente dentro do clube, eles viam nas janelas. E aquela turba enfurecida, arrebentaram as portas, quebraram o túnel, o clube inteiro, tem até fotos ali, e o pessoal sumiu. Eles, cadê o povo que estava aqui? O povo que estava aqui? 10 ou 12 dias depois, alguém limpando o restaurante lá, viu que tinha um alçapão no chão. E esse alçapão, ele era perfeito com o chão, ele meio que camuflava. Levantou o alçapão, tinha um lance de escadas pro porão, do lado saía uma curva, entrava no túnel e tinha o túnel de fuga pro lado. Daí o exército foi lá, interrompeu e colocou uma grade nessa saída desse túnel. E daí, na década de 50, eles cresceram, o clube teve uma obra de ampliação e tampou
essa conexão pro lado. Mas ficou lá, você consegue hoje entrar no Clube Alemão com A um código no porão. tem. A entrada tem ali o negócio. Você vê que tá preservado isso daí. Caramba, e daí existia também uma que conexão, história, né? Essa coisa, né, dos alemães, do túnel de fuga deles. Inclusive, a minha mãe conta essa história que no interior de Santa Catarina, principalmente nesse período da guerra, como estava rolando esse BO contra os alemães, né? Aham. Quem era alemão, inclusive lá, era né, os imigrantes forte. italianos e alemães eram muito grandes, as colônias, os alemães não podiam falar alemão Não, era na proibido. rua, em público. Ah, você vê. Só dentro de casa, escondido. A né? minha família, eu sou Fembok, eu sou austríaco. Até o meu trisavô lutou lá na Primeira Guerra Mundial do lado dos Nossa. alemães, ganhou até a Cruz de Ferro. Tem cada história sinistra. E eles fugiram realmente depois, tal, certinho. Mas eles não podiam falar alemão, tanto que minha mãe não fala alemão, minha mãe até tem passaporte austríaco, porque era proibido se falar até dentro de casa, eles não falavam, porque nesse período da Segunda Guerra ficou muito manchado, muito difícil. Aqui negócio. era proibido, inclusive foi mais ou menos na época do getulismo por aqui, Sim. e que havia um nacionalismo exacerbado, né? Os brasileiros, existia, porque o Brasil estava recebendo muitos imigrantes, Sim. né? E nesse medo de se perder assim essa nossa cultura, a nossa essência brasileira, no caso, essa nacionalidade, se proibiu também muitas vezes desses povos que estavam imigrando para cá falarem as suas línguas maternas, né? Então, e ainda com a questão da guerra piorou a história e Quem era, assim, alemão não podia falar. né? E quem era do eixo. Daí até existia uma conexão na Sociedade Garibaldi. Que fica ali, Sim. do imóvel embaixo do porão, para uma Também. casa do lado. Também existia uma fuga. E daí nessa região entrando, ainda subindo um pouco mais para as ruínas do São Francisco, a gente vai no Museu Paranaense, que fica ali na Rua Kellers, que ali era o Palacete Garmater, que foi construído em 1929. É lindo. E depois aquele foi vendido para o governo e foi a sede do governo estadual até 1938. prédio. Sim. E no porão existe uma conexão para o imóvel do lado, que hoje é a Delegacia de Munições da Polícia. Então é outra conexão subterrânea, que encaixa nessa Caramba. parte dos domiciliares. Sim. E daí nós vimos para a parte dos militares, que os prédios militares, digamos, ali onde era o shopping Curitiba, Sim. que foi em Quartel, o quartel construído Sim, em 1913, também tinha uma conexão para o imóvel do lado, ali uma coisa de fuga, ali onde hoje é o Solar do Barão, que é a Gibiteca, Sim. existia uma conexão hoje com o Cine Passeio, que era onde era o depósito de armas do Exército. Então tinha essa parte dos militares até, eu já escutei de militares falecidos que Curitiba, os quartéis são conectados de forma violenta em vários Caramba. lugares. Porque realmente os militares têm outra estratégia além da gente, dos civis. E por último, uma das grandes lendas da nossa cidade é o Colégio Estadual do Paraná, o CEP. E eu ia te perguntar dele também, porque um amigo que estudou lá me dizia que existia uma espécie de um bunker ali. Não sei se aí seria um bunker ou é Olha que interessante. O colégio, até ele tem uma história interessante, o colégio estadual, porque quem construiu foi o Manuel Ribas, que era o interventor na época do Getúlio Vargas. E daí ele era muito amigo, e ele foi visitar em final de 44, início de 45, o Getúlio Vargas, e falou, nós precisamos de um colégio grande no Paraná e tudo mais. E o Getúlio Vargas, como um bom político, falou, não, me traga um projeto, faça um projeto e me traga que eu entrego um colégio pro Paraná, pro estado do Paraná. E o Manuel Ribas, de forma sagaz, saiu da reunião e foi imediatamente para o Ministério do Exército e falou, qual que é a planta que está mais pronta, mais nova agora? Eles falaram, tem a planta da Academia Militar das Agulhas Negras em Resende que nós vamos começar a construir. Ele me dá a planta. Me deu uma cópia, voltou após o almoço pro Getúlio Vargas e falou, você me prometeu um colégio? Tá aqui a planta. Daí o Getúlio Vargas ficou numa situação, eu prometi, né? Ele pegou a mesma construtora, tanto que a planta da Academia Militar das Agulhas Negras é semelhantíssima ao colégio, que foi a mesma construtora que construiu, diminuiu um pouco. E naquela época, em 45, estava muito fresca a Segunda Guerra Mundial. Então, era normal você construir abrigos antiaéreos, bunkers. Até uma coisa interessante, que tem alguns prédios antigos em Curitiba, que nem hoje, que você inaugura um prédio e fala, né, vai ter, digamos, uma piscina no telhado, alguma coisa assim na cobertura, rooftop, um beach tênis, umas coisas assim que pegam. Naquela época era bunker. O prédio tem bunker. Você, nossa, então nós vamos morar num prédio onde tem um bunker. Gente, eu moro num prédio antigo. Será que tem bunker no meu prédio? Pode ser, até no porque, São Francisco. Até porque ele tá no São Francisco, então é região antiga, né? Não é. Porão. Tá do lado da feirinha. Do lado da feirinha. E daí essa coisa, como é um prédio militar, o CEP, ele é feito realmente com bunker. Até no começo da construção, os alunos saíam pedindo doações para construir um grande abrigo antiaéreo em Curitiba. Então você desce realmente no porão lá, são reforçados para aguentar abrigo antiaéreo. E assim,
primeiro princípio de você construir um abrigo antiaéreo é que você vai concentrar todo mundo lá embaixo e digamos que assim, os caras vão demolir em bombardeio e vai cair todos os entulhos. Sim. Então tem que ter uma saída. Porque não tem como você deixar um pessoal lá ilhado lá dentro, você vai provavelmente... Não você faria tanto sentido. Faria sentido. Então existe uma saída que eu imagino para casa do universitário, que é ali do lado, do estudante, ou para o círculo militar, que é ali atrás. Exato. Nossa. Ali. Faz E o pessoal sentido. falaram, então faz muito sentido mesmo, tudo mais. Então, essa, digamos assim, é a parte subterrânea de Curitiba. E daí foi redescoberto, até assim, quando eu descobri esses túneis em 2006 no Clube Alemão, que foi aquele bar burburinho e tudo mais, eu vinha localizar túneis numa região mais afastada do centro da cidade. Que os moradores falavam que existia no Bosque Gutierrez, nas Mercês. Eita. E daí todo mundo, não, eu brincava e os moradores brincavam. Só que assim, de volta lá, naquela coisa da fantasia, você leva, não, isso aí, putz, até a galera... História, o cara entrou num buraco, se emocionou. E daí uma coisa muito interessante, né? O cara entra no esgoto e, porra, tô num túnel e tal. Aquela coisa, né? E daí, no ano de 2010... um professor de arquitetura da Universidade Federal do Paraná, o professor Kei Maguire, revelou fotos dessas entradas subterrâneas que existiam no Bosque Gutierrez. Comprovou. Que ele comprovou, ele foi lá em 62, tirou fotos, documentou uma das entradas que existiam, onde ficava hoje, ó, é a Paulo Zanetti, eu esqueci o nome da rua ali na frente da Paulo Zanetti com a... Putz, me fugiu agora. Mas ficava ali lá do Bosque Gutierrez, onde era a antiga TV Transamérica, agora desativada, numa esquina. Sim. E daí ele entrou e documentou. E quando eu vi essas fotos, opa, é verdade a história. Tem alguma daí, coisa que... comecei a vasculhar nesses de volta, né? Na Casa da Memória, na Biblioteca Pública. E na Casa da Memória, eu localizei uma reportagem escrita em 1972, no jornal Gazeta do Povo, pelo Cid de Stefani, que era um jornalista que inclusive é falecido, onde ele falava desses túneis, que existiam 4 conexões de entradas nesses túneis. Uma que ficava nessa, que era ali ao lado da TV Transamérica, na Paulo Zanetti, uma entrada no Bosque Gutierrez, perto da fonte, uma entrada onde fica hoje o Museu da Vida, que é ali era o antigo Lar das Meninas. Na Jacarezinho. Na Jacarezinho. E uma no Colégio Guide Straub, que era o colégio estadual. Sim. Eram 4 ali conexões. E realmente uma caixa forte subterrânea, que eu vinha localizar pelas pesquisas, que foi construído pela Companhia de Jesus, os jesuítas, há mais de 300 anos atrás. Ou seja, muito antes dos imigrantes passarem por aqui, os jesuítas, quando vieram desbravar as nossas terras pela primeira vez, por algum motivo, também fizeram seus túneis. E tem uma lenda que é ali vindo de Morretes, subindo a Estrada da Graciosa, que o pessoal diz que tem ouro por ali perdido também. Como é que era o negócio? Será que tem túneis ali na Graciosa Olha também? Só, nessa região da Graciosa, eu acredito que realmente eles podem ter colocado umas panelas de ouro. Mas o que acontece? Os jesuítas, quem criou a ordem jesuíta foi um soldado, Inácio de Loyola, que teve a visão, foi convertido. Então eles sempre tiveram essa estratégia deles, das construções deles serem em lugares próximos de água, como é o Colégio Jesuíta em Paranaguá, que hoje é o Museu de Arqueologia e Etnologia Federal, que é perto da Fonte Velha, que existia uma conexão com a fonte, que é a maior construção colonial das Américas, né? Uma coisa de 4 andares, um prédio incrível, né? E daí os jesuítas, eles eram padres empresários, então eles tinham minas de ouro, escravos, fazendas, eles eram uma ordem muito rica, tanto que eles começaram a ficar tão ricos que ocorreu a mesma coisa que ocorreu com os templários. O Vaticano se apavorou e falou, nossa, essa ordem está ficando muito rica. Fala que eles são hereges, estão falando com o capeta, confisca tudo, tanto que os jesuítas foram expulsos do Brasil em 1759 pelo Marquês de Pombal, amando lá de Portugal, e 4 anos depois o último jesuíta foi queimado em praça pública, queimado numa fogueira em Lisboa, acusado de heresia, mesma coisa que os templários. Confiscaram-se tudo. E os jesuítas, eles tinham essa base muito grande em Paranaguá, tinham fazendas aqui na região da Borda do Campo, em 4 Barras, e eles ganharam uma fazenda muito grande na região de Ponta Grossa, a fazenda do Pitangui. Então eles fundaram ali a Capela de Santa Bárbara em 1707, fundaram a região de Ponta Grossa. Eles mineravam ouro lá. Então eles passavam por Curitiba. Por isso tem o buraco do padre lá? O buraco do padre, até envolve essas coisas, conexões. Essas histórias todas. E daí eles escolheram uma região alta em Curitiba, onde tinha fonte d'água, e construíram uma caixa forte subterrânea. Caramba. E 7 anos antes da expulsão deles, um carregamento com 1 tonelada de ouro subiu a serra em 10 mulas e desapareceu. E daí o pessoal sempre achou que estava escondido na Serra do Mar. Só que eu penso, se eles tinham uma caixa forte subterrânea aqui, podem ter emparedado, porque nesses túneis, você descia nessas imagens, existiam galerias menores que você podia ocultar algo e emparedar com tijolos. E sem uma conexão, sem um mapa para saber, ninguém sabia. E o Tesouro Jesuíta, quando eles expulsaram, eles entraram em Paranaguá em 1759, loucos pelo ouro. E cadê o ouro? O ouro subiu a serra.
E daí existe essa lenda, que uma parte pode ter ficado na Serra do Mar, mas eu acho que se tinha uma caixa forte aqui, não é faria capaz sentido que ficar longe, algo está escondido aqui. Será que ainda temos um tesouro em Curitiba? Comente aqui abaixo e conte pra gente também o que você tá achando dessa possibilidade de termos Uma tonelada de uma ouro. tonelada de ouro embaixo da sua casa. De você comprar uma casa antiga e na reforma descobrir que... O cara, Túnel, oco, né? né? Cai ali o negócio. Perfeito seria, né? E aí vou lançar mais uma pergunta pra galera que tá em casa. Se por acaso já pesquisou se aí onde você mora tem porão, será que não tem um bunker escondido? Não tem um tesouro? E aí que essa história meio que correu aí os oceanos e chegou lá do outro lado e voltou, e parece que quem é que mais tinha interesse nesse ouro todo, senão os piratas daquela época? E muito antes do WhatsApp, a notícia correu além mar, como diriam os nossos queridos portugueses, e chegou no tal do pirata Zulmiro. Então, como é que esse Zulmiro ficou sabendo apareceu? disso? Olha só que loucura. Como é que surge esse personagem? Foi quando eu descobri esses túneis, né? Antes começou ali no centro histórico, como eu contei aqui, quando eu esbarrei nesses túneis das Mercês. E nesta reportagem do Cid de Stefani, além de ele contar essa história dos túneis ali, até ele falava um episódio interessante, que durante a ocupação federalista aqui dos Maragatos, 12 pica-paus ficaram escondidos dentro dos túneis, né? Quando teve aquela ocupação. Mas ele falava que depois que os jesuítas foram expulsos, mais ou menos uns 45 anos depois, um pirata inglês, com esse nome até bizarro de Zulmiro, veio se esconder nessa região dos túneis e tinha escondido uma parte do tesouro dele dentro desses túneis. Essa era a lenda urbana. Até ouso dizer que essa lenda do pirata, Zulmiro, por ser uma coisa excêntrica, era a maior lenda urbana da cidade de Curitiba. Esse pirata inglês, que nem a gente teve na década de 70, a lenda da loira fantasma, que atacou os taxistas. Sim. Ora, até eles não falavam, não davam carona pra a loira, apavorado. E daí tinha essa lenda do pirata Zulmiro, só que era bizarro, porque um pirata inglês com o nome de Zulmiro, e Zulmiro não é um nome inglês. Zulmiro. Você Zulmiro, né? foi criança em Curitiba, né? Então você ouvia essa história do pirata Zulmiro pelo colégio? Como é que era isso entre vocês? Porque entre a criançada no colégio sempre rola Sempre umas rolava. lendas. Olha que interessante. A lenda, ela foi, digamos, resgatada, era uma lenda antiga na cidade entre os mais velhos, saiu essa reportagem. E daí foi ali, até no primeiro mandato do Rafael Greca, foi uma historiadora que até ela faleceu faz 3 dias, a Cassiana Lacerda. Ela fez lições curitibanas, onde contava a lenda do pirata Zulmiro, baseado nessa reportagem do Cid. Qual que era a lenda? O pirata Zulmiro era um oficial da Marinha Inglesa, que deserdou da Marinha Inglesa. E daí ele, junto com a companheira dele, a cigana Hortência, eles pegaram, se apossaram de um grande tesouro espanhol. Nome super inglês. Inglês, né? Cara, isso tá parecendo coisa de novela. De novela, né? Eles pararam nessa Ilha da Trindade, que é uma ilha oceânica, hoje é uma ilha brasileira, tá ali no paralelo do estado do Espírito Santo, mais distante, 1.200 quilômetros da costa, já em águas internacionais. Esconderam a parte do tesouro nesta Ilha da Trindade e desceram para o sul do Brasil e aportaram bem aqui na nossa região, do nosso litoral, subiram a serra com um baú de tesouros, ele e Hortência, e esconderam nesses túneis. E essa era a lenda urbana de Curitiba. Então, quem trouxe, na verdade, os tesouros para Curitiba foi esse pirata. O pirata Zulmiro. Os jesuítas numa primeira etapa e na segunda o pirata Zulmiro. Então, peraí, são 2 tesouros. 2 tesouros é nós temos, um tesouro Epa! jesuíta e um tesouro pirata. Aumentou a chance de eu encontrar um tesouro embaixo do prédio onde eu moro. Vamos comprar um detector de metais e sair pi, 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 pi. E daí, deve estar muito profundo. O que aconteceu? E eu achava, assim, que essa lenda do pirata Zulmiro era uma lenda urbana, mas eu achava sensacional ter uma lenda de um pirata que veio se esconder no Brasil, porque a gente nunca teve piratas aqui, a história do Brasil, nós tivemos ataques de piratas no nosso litoral. Teve ali em Santos e São Vicente o Thomas Cavendish, em 1561, tem um corsário francês, o René do Gaitran, atacou o Rio de Janeiro em 1714. E teve o James Lancaster também, que atacou Pernambuco. E teve a Ilha do Desterro aqui em Florianópolis. E até aqui no nosso Paraná, no estado, em 1718, um navio pirata estava perseguindo um cargueiro chileno. E daí o navio pirata parou ali na Baía de Paranaguá, na frente da Ilha da Cotinga, para atacar esse navio chileno que estava carregado por prata. E os moradores ficaram apavorados. O que os piratas faziam? Paravam o navio, se encaixaçavam, ficavam loucos e desciam para roubar. E, tipo assim, concomitantemente, eles atacavam a vila.
apavoravam tudo, estupravam as mulheres, matavam todo mundo. E o povo, a pilhagem popular que a gente vê nesses filmes de Vikings, os piratas. E o povo ficou apavorado e entrou na capela da Maria do Rosário, lá do Rosário, e começou a rezar. E não é que veio uma tempestade, uma cumulonimbus daquelas lá, e pegou o vento forte, e o navio pirata estava na frente da Ilha da Cotinga, e tem lá submerso uma pedra, um recife, que é a Pedra da Palanga, e bateu o navio na pedra e começou a afundar o navio. E até eles foram lá capturar os piratas, e dentro desse navio tinha um cofre com 200 mil cruzados em ouro. E já tiraram de lá? Não, até lá tá lá o cofre. Até hoje tá lá? Até hoje. Eles tentaram, naquela época, tem até cartas do rei de Portugal chamando, alguém vai lá e tira o cofre e pegue metade, e ninguém fazia. Daí, em 1968, fizeram uma operação para tirar, dragaram lá o fundo, tiraram vários canhões desse navio pirata, tiraram alguns dobrões de ouro, tiraram cachimbos, só que não conseguiram pegar, porque até aconteceu uma coisa interessante. Tava a draga lá, pegando, e quando vieram 2 moedas de ouro, o pessoal começou a brigar dentro da draga. Se mataram. Tiraram 38, tiroteio. Não matou ninguém, mas o cara disse que acontece uma coisa interessante dessa história de caça ao tesouro. Sim. A gente chama a febre do ouro. É verdade. O ouro vem, digamos que estamos nós 3 aqui, daí vocês daqui a pouco encontramos o tesouro e você fala, não, vamos pegar e vamos dar um tiro no Paulo, que nós só repartimos em 2. Então acontece uma loucura. Ou então, digamos, um de nós 2, o Paulo, vou matar a Lana, vou matar o Marcos, que pô, o ouro não vou ter que repartir em 3. Até porque sou eu que sei, sabe onde estão as armas, claro, aqui no estúdio, né? É aquela coisa. Puxa! Então, aconteceu isso, mas eles nunca mais fizeram. E também por quê? Porque o fundo da Bahia nossa, pelo rio Itiberê, ela é muito lamacenta, muito lodo. Mas até hoje o cofre existe. Então a gente teve até o ataque pirata, digamos, aqui no nosso litoral, que foi bem nessa época, 1718. Mas daí, praticamente 100 anos depois, vem essa história no século XIX, começo de 1800, do pirata Zulmiro. E no começo eu achava que era uma fantasia, mas eu achava legal ter a história de um pirata. Porque sempre a criançadinha brilhava o olho. Piratas e tesouros, tudo mais. E no começo eu falava, não, eu vou alimentar essa história. E realmente era o pirata Zulmiro, havia escondido um tesouro aqui em Curitiba. Negócio. Tinha até essa reportagem do Cid, e essa reportagem do Cid falando ainda o que tinha no tesouro do pirata. Joias preciosas, barris com moedas de ouro, ouro em pó. Descreveu. Só que o que aconteceu? Eu tive a oportunidade de entrevistar o Cid, e no começo ele era uma pessoa muito assim, nervosa, não tinha papas na língua. Eu lembro que até hoje eu tava falando com ele, conquistando o coração dele, porque ele tinha um acervo de fotos muito grandes. E quando eu mencionei a história do pirata Zulmiro, ele se transformou, começou a me xingar, me amaldiçoar. E até eu tava lá no bar Stuart e o garçom falou, vai embora, Marcos. E o senhor ficou transtornado. Eu, cara, não. Daí não quis me atender mais. O que aconteceu? Daí eu fiquei sabendo que na época ele sofreu um bullying muito grande. Por causa dessa reportagem. Ele achou que tu tava zoando ele. Claro, ele falou, imagine, até falaram que, porra, Cid estava bêbado, onde vai escrever uma história de um pirata? E ele achou que eu tava querendo zoar dele. Tanto é que, 1 ano antes dele morrer, ele escreveu uma reportagem na Gazeta do Povo, na coluna Nostalgia, onde ele refuta essa história. Isso é uma lenda, não existe nada de verdade no pirata Zulmiro e darará. E daí eu falei, pô, no começo eu achei que era lenda. Mas daí eu esbarrei em uma outra reportagem de um historiador parnaguara, de Paranaguá, o Vicente Nascimento, falando que o pirata Zulmiro morou em Curitiba. Deu, pô, agora é um historiador falando. E daí eu comecei a dar um tratamento um pouco mais científico para essa história. E não é que daí eu tive uma ideia de publicar um livro infantil, juvenil, ilustrado. Uma lenda, para resgatar pra pesadinha. Que eu falei, sim, cara, essa história é incrível. E quando eu escrevi esse livro em 2013, com essa lenda da cigana hortência, do pirata Zulmiro, um pesquisador de São Paulo, muito legal, ele vasculhando no banco de dados da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, Hemeroteca Digital, encontrou cartas que foram publicadas em 1896 no Jornal do Brasil do Rio de Janeiro, por um cidadão inglês que alegava que ficou amigo do pirata Zulmiro aqui em Curitiba no ano de 1880. Caramba. Eita! Tipo, uma coisa de cinema. Daí eu vi o quê? Daí eu vasculhei. Quando eu tive acesso a essas cartas, foram 8 cartas contando uma história extraordinária. Olha como é que era essa história. Quem escreveu essa história foi um cidadão inglês, um imigrante, chamado Edward Young, de 20 anos de idade, que migrou para Curitiba trabalhar em fazenda de erva mate, em 1879, que era o ciclo da erva mate. Sim, foi e o transporte da erva mate, ela começava pela Estrada da Graciosa até os portos de Paranaguá e Antonina. E a Estrada da Graciosa começava bem aqui na frente, passava aqui, a Cândido de Abreu era a Estrada da Graciosa. Ia pela João Goberto, entrava ali até pelo bairro do Bacaxiri, onde hoje é Erasto Gettner, e ia para os portos. E hoje, no bairro do Bacaxiri, naquela época, era chamada de Colônia Argelina, que era um Curitiba com várias colônias ao redor. E bem nessa saída existia uma parada de tropeiros chamada Casa do Burro Brabo, que ainda existe o imóvel hoje. Você acaba lá passando pelo Erasto Gettner, passa o quartel do Sindacta, 2 quadras depois do lado esquerdo, é uma casa amarela, que é uma casa colonial, que é a mais antiga da cidade de Curitiba.
construída em 1860. Olha. E essa Casa do Burro Brabo tinha esse nome, Casa do Burro Brabo, porque era um local de confusão. Era uma parada de tropeiros, era uma balada da época, era um hotel e era um barzinho. E foi o primeiro bordel da cidade de Curitiba. Então, era o risca-fogo lá na época. E era o negócio. Era o negócio. E o Edward saiu um dia para se divertir, ele tinha 20 anos de idade, na Casa do Burro Brabo, e ele fica amigo do dono da casa. E quando ele comenta que ele era inglês, que ele estava encantado, e um parênteses, nessa época, 1879, o sul do Brasil nunca teve uma imigração inglesa forte. Os ingleses ficaram mais ali em São Paulo, Santos, daí Rio de Janeiro, Bahia, subiram para cima Pernambuco. E ele comenta que ele era inglês, que ele estava encantado por Curitiba. Curitiba tinha 14 mil habitantes nessa época. E o dono da casa fala, mas você sabia que aqui em Curitiba mora um velho inglês escondido no meio do mato há mais de 40 anos? E é um velho educado. Veio aqui algumas vezes na casa do Burro Brabo e se comportou feito um cavaleiro. Ué, inglês? Não dá pra esperar outra coisa. Até o pirata inglês. E o Edward fica curioso. Como é que eu encontro esse velho? E o cara fala, meio-dia cavalgando seu cavalo pro interior da mata, você vai encontrar o velho do mato, que era assim que ele era chamado em Curitiba. E o Edward tira um dia para visitar o velho do mato. E encontra lá o casebre, segundo as indicações. O casebre pequenininho, humilde, bate na porta, sai um senhor de 80 anos, alto, uma fisionomia expressiva. E morava o velho e uma escrava no casebre. E o que choca o Edward é que o velho falava um inglês perfeito, falava grego, falava latim, falava alemão, francês, conhecia a literatura inglesa. O Edward viu que estava de frente de uma pessoa com uma cultura superior. Até ele se pergunta, o que um lord inglês está fazendo escondido no sul do Brasil num casebre com uma escrava? Ué... Algum segredo esse velho tem. Sei lá, tá aqui comendo pinhão. Tomando chá, né? O chamate e tal. E daí ele fica curioso. E morava o velho e uma escrava. E ele desenvolve uma amizade com o velho. E o velho sempre ocultando o passado dele. Mas o Edward falou, esse velho tem algum segredo muito bizarro. Nossa. E daí o Edward era amante de livros, de escrever. O sonho dele era ser um escritor. E ele comenta com o velho. E passa-se um ano dessa amizade, sem o velho confessar o segredo dele, a história da vida dele. E o Edward recebe uma carta dos pais para retornar para Inglaterra. E ele comunica o velho do mato. E o velho fala, vou contar toda a minha história pra você, mas você vai jurar pra mim que não vai contar pra ninguém enquanto eu for vivo. Depois que tiver notícia da minha morte, tá livre do juramento. Naquela época existia essa cultura do juramento. Sim. E daí o velho começa a contar. Nasci na cidade de Cork, no sul da Irlanda. Ele escreveu isso. Escreveu. Daí ele começou, né? Ele falou, meus pais eram muito ricos, donos de grandes propriedades de terra. Por ser de família rica, eles me mandaram para estudar em Eton College, que é a escola mais chique do mundo, escola de príncipes, o futuro rei da Inglaterra, o príncipe William estudou nessa escola. E depois de Eton College ele entrou para a academia naval. E aos 25 anos se tornou oficial da marinha inglesa. Só que ele era muito orgulhoso por ser de família nobre, ele era muito soberbo. E ele estava nas Ilhas Bermuda, no Mar do Caribe, ele tem um desentendimento com o oficial superior e acidentalmente numa briga ele mata o oficial. Sabia que ia pegar um processo de corte marcial e ele ia ser enforcado, matou um oficial superior, ele deserta da marinha real inglesa, vai ao porto da Flórida, na cidade de San Agustín, e toma uma atitude desastrosa e embarca como imediato no navio negreiro. Isso por volta de 1824, 25. E nessa época, esse porto de San Agustín, a cidade mais antiga dos Estados Unidos, ali ao norte da Flórida, era um porto pirata praticamente. Todo o tráfico de escravos entrava ali. E ele, 8 meses depois, nesse navio negreiro, tendo contato com esse mundo brutal do tráfico de escravos, ele faz um motim dentro do navio, mata o capitão do navio, assume o comando da embarcação e agora vem um detalhe crucial. Ele abandona o nome verdadeiro dele e adota esse nome de guerra de Zulmiro e começa a falar que era um pirata grego. Porque Zulmiro não é inglês, Zulmiro é grego, Zulmiro é da região ali da Grécia. Como ele era poliglota. Poliglota, falava grego, porque essa escola, Eton College, as duas línguas principais eram o grego e o latim. Sim. E ele estudou, falou por 4 anos em Eton College. Nossa. E agora, com a nova identidade de Zulmiro, o grego, ele desce para o Atlântico Sul praticar a pirataria. E aqui, imagina, nós estamos falando de um pirata que estudou nessa escola que formava os maiores líderes políticos da época. Né? O cara que derrotou Napoleão, o Duque de Wellington, falou bem assim, a Batalha de Waterloo foi vencida nos campos de jogo de Eton College. Porque era uma escola que formava os líderes. Sim. E daí o pirata Zulmiro estudou lá. E oficial da Marinha Real Inglesa, que era a maior potência dos navios à vela. Ele logo se torna líder do bando de piratas que atacavam o Oceano Atlântico Sul. Não, até dos piratas. Ele se tornou líder do navio. E daí ele falava que eram os 2 capitães piratas, além do Zulmiro. Era um pirata russo, que eles apelidaram de Zarolho, porque levou um golpe de espada no rosto e ficou cego de um olho com uma cicatriz. E um pirata espanhol chamado José Sancho. E os 3 piratas, Zulmiro o grego, Zarolho o polaco, né, o polaco e José Sancho o espanhol, escolhem uma ilha no meio do Oceano Atlântico, uma ilha deserta, uma ilha vulcânica, a Ilha da Trindade, para ser o banco pirata deles. O lugar onde eles escondiam os tesouros. E essa Ilha da Trindade, ela é ponta de um vulcão extinto no meio do oceano, então ela não tem uma plataforma continental e as ondas batem com muita fúria na costa. É uma ilha difícil de aportar. Uma ilha perfeita para esconder um tesouro pirata. E uma ilha que tem fonte de água doce. E daí eles escondem lá, e um detalhe, o Zulmiro conta que ele e o José Sancho enganaram o pirata russo Zarolho. Pirata passando a perna em pirata.
Eles escolhem um depósito na baía sudoeste da ilha, onde eles cavam lá numa ravina, uma gruta, escondem obras de arte, barras de prata, e dentro da ilha, perto da entrada da cachoeira, para dentro da ilha, ele e o José Sancho escolhem um outro depósito que botam lá os barris com as moedas de ouro, as pedras preciosas, as joias, tudo mais. E Deus Zulmiro fala, José Sancho, a marinha espanhola, afundou um navio, todo mundo morreu. E o pirata russo Zarolho foi capturado pelos espanhóis, levado para Havana e enforcado todo o bando. E o Zulmiro era o último. Daí o Edward pergunta, mas como é que você veio parar em Curitiba? E ele conta que 19 dias após ele ter feito o último depósito na ilha, ele foi capturado por um navio de guerra inglês. E quando ele estava no porão, ele começou a falar, eu não sou grego, eu sou inglês. E daí até a tripulação dele, mas como que nosso capitão não é grego, né? E daí foram chamar o comandante e falar, o pirata grego lá não é grego, é inglês. E o comandante desceu para ver pessoalmente e aquelas coincidências do destino. O comandante, chamado Henry Capel, foi colega do pirata Zulmiro no tempo da Academia Naval. Os dois eram grandes amigos, inclusive ele conhecia a família do pirata, porque a mãe do cara nasceu no cidade de Cork. Cara, quando ele viu o pirata pelo gongo, né, em cima do lance. Até o cara no lance. começo, você é um traidor, vai morrer enforcado. Daí no outro dia, mais calmo na cabine, chamou o Zulmiro e falou, me revolta ali conhecer sua família e ver o que você virou, mas eu não vou ser teu carrasco, porque toda a tua tripulação vai ser enforcada. Vou simular aqui, vou manobrar no sul do Brasil, vamos simular a tua fuga e você vai jurar pra mim que vai subir o continente e daí vai entrar pro sertão do Brasil, vai abandonar a vida de pirataria. E ele simula a fuga do Zulmiro aqui na Barra de Superagui. E 9 dias depois, isso em 1829, o Zulmiro sobe a serra e chega em Curitiba e aqui se instala no Pilarzinho. No Pilarzinho. Pilarzinho. E passa 50 anos, vem esse jovem inglês bater na porta dele, o Edward, e ele fala, o tesouro tá lá na ilha. E o que ele faz? Ele entrega pro Edward um roteiro escrito com as coordenadas geográficas de como encontrar. Até o mapa do tesouro, mas tipo um roteiro mesmo assim. O tesouro você acha aqui, você caminha tal ponto, tal ponto, tal ponto. E entrega pro Edward, mas ele pede aquele sigilo, né? Não comente com ninguém essa história. E o Edward meio cético, né? Pô, esse velho aqui é uma história meio mirabulosa. O cara aparece aqui na minha porta. Né? Mas ele não acreditava. Mas o Edward volta pra Inglaterra. Depois de um tempo, o Edward volta a morar no Brasil, mora em Santos, mora em Minas Gerais, nunca mais volta pra Curitiba. E daí nós avançamos, até esse encontro final com o Zulmiro foi no ano de 1880. E nós avançamos 16 anos na história, nós estamos agora em 1896, o Edward está morando no Rio de Janeiro, casado com 36 anos, com 4 filhos. Ele havia esquecido a história do pirata Zulmiro. Quando ele abre um jornal da época, lá o Gazeta de Notícias, tem uma reportagem falando o tesouro da Ilha da Trindade. Essa reportagem foi escrita por um cônsul português, Jaime Batalha Reis, que havia sido cônsul português na cidade de Newcastle, na Inglaterra, falando de uma história de um pirata russo cego de um olho que fugiu da captura, o bando dele foi enforcado. Russo agora? Russo agora, o Zarolho. O Zarolho. Ele fala do Zarolho, bem. que o Zarolho, o bando dele foi capturado, o bando dele foi enforcado, mas o Zarolho conseguiu fugir da captura. E o Zarolho foi morrer na Índia em 1850 e antes de morrer entrega o mapa do tesouro, o mapa mesmo para um capitão de um navio mercante inglês, de um depósito na Baía Sudoeste da Ilha da Trindade, e conta a mesma história do Zulmiro. E daí os ingleses, de posse desse mapa... imagine, e os ingleses fazem 3 expedições para a ilha, em 1880, 85 e 89, só que a Ilha da Trindade, por ser uma ilha vulcânica, bem onde os piratas cavaram a gruta, desmoronou o morro em cima. E eles tentaram cavar e não encontraram nada do tesouro. E quando o Edward viu essa reportagem, na hora ele se lembrou da história do Zulmiro. E o que ele faz? Ele manda um telegrama para Curitiba. Cadê o velho inglês que morava no meio do mato? E falam pra ele, o velho morreu há 6 ou 7 anos atrás. Então vou contar a história, né? Ele se lembra do juramento. Tô liberado. Daí ele vem, ele pega o tesouro e fala assim, os ingleses foram em busca só de um depósito. O Zulmiro falava do outro depósito no interior da ilha. E até ele tenta uma reunião com o presidente Prudente de Moraes na época. Tenta pegar um apoio, a galera, ninguém acredita na história dele. Ele tem a ideia de mandar cartas ao Jornal do Brasil, contando essa história. Até ele bota o título, A Nova Ilha de Monte Cristo, baseado no romance O Conde do Monte Cristo, a Ilha da Trindade. Mas ele bota um pseudônimo, assina com o nome J.F. Bastos, não o nome verdadeiro. Ele não conta detalhes da cidade onde morava. Ele falava, estava residindo em 1879 em 3 pontinhos. Ele conta toda essa história, que ele encontrou o pirata e tudo mais. E na última carta, que ele publica 8 cartas, ele fala trechos do roteiro do tesouro. Até ele fala avaliado em 8 milhões de libras. Um parênteses. Na época, hein? Imagine, o Zulmiro escreveu em 1880. Você atualizando esse valor pela calculadora do Banco da Inglaterra, 1 bilhão de libras. 7 bilhões de reais. Um valor exorbitante. E daí isso desperta a cobiça de ladrões. Claro. 1 mês após ele escrever a última carta, ladrões tentam entrar na casa do Edward Young para roubar o roteiro do tesouro de madrugada. Na confusão, dão um tiro nele e matam o inglês, tadinho, o amigo do pirata. E os ladrões não encontram o roteiro do tesouro. A polícia não sabe por que mataram o inglês, não sabiam da história, nada de roteiro do tesouro. A história desaparece da imprensa.
14 anos depois, em 1910, o sobrinho dele, mexendo nas coisas do tio que foi assassinado, encontra o roteiro do tesouro. Olha que maravilha. Traduzem o roteiro do tesouro e fazem a primeira expedição brasileira para a Ilha da Trindade lá? em 1910. Caramba. Daí os caras não conseguem nem aportar na ilha lá, desespero, daí voltam, daí organizam a segunda expedição em 1910, ficam por 15 dias na ilha, não conseguem encontrar nada, organizam a terceira e a quarta expedição, 4 expedições brasileiras. E na última expedição brasileira, eles falam que no final do roteiro do tesouro tem uma cidade, Curitiba, 10 de maio de 1880. E aí, gente, estou aqui com o mapa, O mapa na do mão. tesouro. Eu tenho o mapa do tesouro. Não, gente, tô brincando, mas olha que bonito esse material que o Marco Juliano fez, ó. Você abre? Toda a história. Aqui, Que mostra mais lindo. Olha, Mostra aí de perto. é um mapa do tesouro bússola Amei. contando a história ali. Na verdade, Ó. é como se conta, como você contando toda essa história do Do Zulmiro, Zulmiro mostrando, as etapas da vida dele. E eu achei legal a maneira como abre, né? Sim, ele Bem fecha criativo. de uma forma de origami, bússola, olha que legal. É. Forma uma Consegui bússola. fechar sem Muito estragar. Ai, que estilo, Paulo. Ó, Ó. E para quem quiser também saber mais detalhes da história, é claro que o papo vai continuar aqui, mas o Paulo vai mostrar aí o livro. Você lançou um livro com fotos, com dados, Documental. toda a pesquisa agora escrita, né? que não é pequena, como você Não pode é ver. pequena. Não. E, aliás, eu acho que os piratas do passado estão muito felizes. Seja onde eles estejam, Onde estiverem, né? Onde aham. estiverem, porque você finalmente escreveu essa história. E sabemos que existem, então, muitos tesouros espalhados por aí. Quem nunca brincou de encontrar tesouro Caça ao em tesouro. casa? Nossa, isso A gente aí. tinha um terreno atrás de casa, a gente vivia fuçando lá, vamos tentar achar um tesouro e não sei o quê. E não achava nada, né, gente? Achava minhoca, Mas né? ficava na caça, né? Naquela Mas coisa. era legal. E até uma vez a gente pegou uma latinha de Nescau, das antigas, dos anos 80, e a gente encheu de cacareco, papelzinho, bilhetinho, não sei o quê. A gente enterrou lá em casa, em algum lugar. Eu acho que a gente desenterrou depois de um tempo, mas para ficar aquela curiosidade, né? De um dia alguém vai achar essa lata. Uma cápsula do Que tempo. legal. É. As matérias, inclusive, elas estão todas aqui, na verdade, elas foram, não sei se o jeito correto Digitalizadas. seria Foram transcritas, eu digitalizei elas. digitalizar. E transcrevi, porque o que acontece? Essa história Muito de tesouros e piratas Aham. tem que mostrar as provas. pras Claro. pessoas. E daí eu publiquei esse livro documental histórico com toda a minha pesquisa de 18 anos, todos os jornais do mundo, porque baseado nas cartas do Edward Young, quando ele mandou lá o telegrama para Curitiba, em 1896, e falaram que o pirata morreu há 6 ou 7 anos atrás, eu fui no livro do Cemitério Municipal São Francisco de Paula e localizei o pirata Zulmiro nos registros do livro. João Francisco Inglês morreu em 24 de João agosto. Francisco Colocar aqui na Inglês. câmera mais Olha. próximo para as pessoas verem. Ó. Não, esse livro, Como as matérias Que estão legal. aqui, né? tudo, não, é um livro realmente documental histórico, todos os jornais do mundo Em transcritos. todas as fotos dos Nossa. túneis, inclusive, de Aham. Curitiba. Eu estava antes folheando o livro e vi que tem tudo isso. E agora, gente, eu vou contar uma historinha também, né? Aham. Porque a gente não chega aos tesouros por acaso, né? E, assim, já fazia um tempo que eu queria chamar o Marcos Juliano, mas o insight, assim, o start que me deu para te chamar foi porque, passeando pelo nosso Instagram, né? Aham. Vi a nossa querida guria curitibana Ah! falando com você. Aham. E ela fez uns vídeos muito legais. Aliás, para quem quiser, tá aqui embaixo o arroba do Instagram dela. São vários vídeos que ela produziu sensacional. contigo contando essa história. Como é que foi esse passeio com ela? Com ela, olha que legal. A gente gravou uma vez até onde o Pirata Zulmiro vinha descobrir o local que ele morava em Curitiba, Ah. que é na Universidade Livre do Meio Ambiente, no terreno vizinho aos túneis ali. subterrâneos, ali que ele morava. Daí nós gravamos uma reportagem. E agora, por último, a gente gravou uma matéria bem legal, né? Um Instagram com ela. Aham. Nos túneis de Curitiba, que a gente conseguiu entrar ali no Clube Concórdia, que hoje é sede do Curitibano, porque semana passada eu estava dando uma palestra lá para os associados. E Sim. daí eu falei, deixa eu gravar para poder divulgar essa história, que o pessoal tem essa lenda dos túneis de Curitiba e Eu tudo vi mais. também, eu vi ali. Então, e realmente a guria curitibana, e ela faz uma edição sensacional. Ela, né? ela é ótima. E vocês desceram ali, né? Isso descemos, que eu achei fomos lá muito legal, embaixo. né? Porque daí eu consegui ver exatamente isso que Como você é que tá essa falando. coisa de descer e mostrar onde que era a saída que os alemães usavam, a rota de fuga que eles usavam durante a Segunda Guerra Mundial.
E daí a gente gravou, foi sensacional, né? Até a Ana é uma grande amiga e uma Ela é baita super de uma querida. comunicadora, Super né? querida. Aham. E, gente, a guria curitibana gravou um vídeo especial pra você. Ah, que sensacional. Vamos ouvir, então, gente. Vou colocar agora pra vocês assistirem aí também. Vamos lá. Oi, Lana. Oi, Paulo. Salve, pirata. Que legal que o Marco Juliano tá aí com vocês. E tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível e muito divertido também. A primeira vez que eu ouvi falar no Marco Juliano foi através de uma amiga que é guia de turismo e ela falou sobre o Pirata Zumiro, que até então eu só conhecia como lenda, e ela disse, não, tem um cara aí que tá pesquisando há muito tempo sobre ele e ele existe mesmo. E eu falei assim, puxa, preciso conversar com ele. Foi quando eu mandei uma mensagem, mas as nossas agendas não deram certo e mais tarde a gente se encontrou e mais conversou do que gravou, mas o vídeo saiu e ficou aquele convite para conhecer os túneis subterrâneos de Curitiba, que era uma vontade que eu sempre tinha. E acabou que o vídeo foi muito visualizado, as pessoas comentaram bastante, surgiu muita curiosidade, muita gente querendo saber mais a respeito. Foi quando eu tive a ideia de mandar uma mensagem para a Lana e falar para ela, olha, eu acho que tem uma pauta legal aí para vocês. E ela me disse, guria, eu entrei em contato com ele no final de semana depois que eu vi o seu vídeo. Então, assim, foi tudo coincidência. Tá tudo conectado. Né? Dizem que coincidências não existem, mas as coincidências me perseguem. E é por isso que ele tá aí hoje, conversando com vocês. E eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal. E eu já tô ansiosa para assistir tudo. Beijo para vocês. Sensacional, um beijo pra Ana, tá? Ana querida, fico agradecido por ela ter feito essa ponte, pessoal, por eu estar aqui hoje contando essa história com vocês. Sim, a Ana, muito bacana, ela já esteve aqui no programa no ano passado, então temos aqui um episódio no Toca Podcast com a Ana, contando a história dela. Ela é uma pessoa que é muito incentivadora desse turismo local, né, de Curitibano, né? Curitiba, e Verdade. acho que os túneis fazem parte desse roteiro agora também, Sim, né? a gente tá assim, por mais que, atenção, digamos, não fala um empecilho, porque os túneis, eles foram comprados, eles estão num casarão que virou hoje a sede do Clube Curitibano. Sim. Então eles não são abertos ao público. Até a gente está tentar fazer uma palestra aberta ao público, porque isso é um tesouro de Curitiba. Até eu imagino que esses túneis jesuítas das Mercês mereciam uma prospecção arqueológica lá. Imagine você abrir isso, o potencial turístico disso Eu daí. concordo. Seria É uma muito coisa legal. muito grande assim o negócio. Apesar que hoje, olha que legal, a Prefeitura de Curitiba está fazendo uma reforma no Bosque Gutierrez e vão inaugurar agora em junho e lá vai ter o Parque do Pirata Zumiro. Ah, Vai olha ter que brinquedos legal. de criança, vai ter barcos piratas, trepa-trepa da Ilha da Trindade e dentro do bosque a Trilha do Tesouro contando lá em Totens a história do Pirata Zumiro, que nem tem no Legal. Bosque João e Maria, sim. no Bosque Isso, do o Alemão. Bosque do Alemão. Eu acho muito legal porque você resgata lendas curitibanas, né? Coisas da Sim. nossa cidade, né? Prata da casa, Muito né? embora a história de João Maria seja uma fábula muito bacana para as crianças, mas lembrar uma história curitibana eu acho que sempre é válido, né? Sim, não, essa coisa que eu Muito rico. gosto muito hoje, ainda mais o Pirata Zumiro, como tá crescendo essa história, Uhum. porque é nossa história. Que geralmente quando a gente pega essas histórias, que nem você falou agora, João e Maria, vem dos irmãos Sim. Grimm, lá da Alemanha, tudo, e é sensacional. Mas agora a gente tem a história nossa, digamos assim. E pelos esses documentos que eu levantei, inclusive, nesse livro, eu vim ver que o Pirata Zumiro ele era o líder do bando. E esse tesouro que foi escondido na Ilha da Trindade, grande parte dele era de um galeão espanhol que viajava de Lima para Espanha em 1821, com o tesouro da Catedral de Lima que os piratas capturaram. Cara, Então é o maior tesouro pirata do mundo que está lá e teve esses desmoronamentos em cima. E graças à minha pesquisa dessa história, eu fui convidado a ser membro do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. E daí até eu fui empossado na atual diretoria, sou parte Sim. da diretoria. Legal. E nós começamos a organizar uma futura expedição arqueológica para a Ilha da Trindade, legal. através do Instituto Histórico. E pelo Instituto Histórico ser uma entidade de 1900, vai fazer 124 anos agora, muito tradicional, nós conseguimos corpo. E baseado na minha documentação desse meu livro, tudo que é bem robusta, nós conseguimos o apoio da Universidade Federal do Paraná, dos arqueólogos, o maior arqueólogo do Paraná, o professor Igor Chimes, o professor Fábio Parente, geólogos Legal. da Unesp, biólogos da Unespar, entidades, Museu Paranaense, Museu de Arqueologia e Etnologia. E no final do ano passado nós mostramos para a Marinha em Brasília. Uhum. E eles gostaram tanto do projeto que me convidaram para conhecer a Ilha da Trindade. Eu fui para a Ilha da Trindade em dezembro passado, num bate-volta, Temos imagens aí, produção? Vamos colocar umas imagenzinhas aí. mostrando da ilha. Que legal, porque assim, hoje em dia, além de tudo, a gente tem a possibilidade da tecnologia
nos auxiliar nessas visitas, porque, como você falou, essa ilha ela é de difícil acesso, né? Sim, Então, a gente consegue subir por drones também, até para saber em que ponto. Que ponto pega. Eu levei até um drone para essa visita mesmo, fizemos até imagens incríveis que vão ser exibidas aqui, passo para vocês. E o mais legal hoje é que, assim, hoje lá o lugar dos tesouros tem muito desmoronamento em cima, mas a tecnologia atual está tão avançada que nós vamos utilizar no nosso projeto radares de penetração de solo, que fazem até um escaneamento de 20 metros, magnetômetros, que também fazem toda essa parte, detectores de metais e gravímetros. E daí você cruzando todos esses dados com esses algoritmos de inteligência artificial, ele renderiza no computador o que tem no subsolo. Então você não precisa fazer uma escavação, não faz uma agressão, uma invasão. E você vê na tela, quando você tiver alguma coisa lá, tecnicamente nós faremos um resgate arqueológico desse tesouro. E esse é um projeto que não vai ser contado com nada de dinheiro público. Nós vamos ter agora, mês que vem, estamos apresentando no IFAM em Brasília. O IFAM aprovando, nós vamos atrás de patrocinadores. Mas nós já temos patrocinadores de grande porte no radar. Mas e aí, no final dessa conta, todo mundo vai querer um pedacinho do ouro, do tesouro? Para quem fica vai depender isso? do contrato, patrocínio. Fica para a Marinha, vem um pouco para o podcast. Como que é? Cadê, né, Me os dobrões? conta. Então, como a gente está organizando uma escavação arqueológica, e uma escavação arqueológica, ela tem que ter umas entidades de guarda de reserva técnica do material. Então, todo o tesouro encontrado vem uma parte para o Museu Paranaense, Museu de Arqueologia, Museu Naval, Museu Nacional, vai tudo para eles ali. Mas eu sempre brinquei que, digamos, o tesouro dessa história... É encontrar, né? Encontrar, e é essa história em si. Porque os documentos foram todos localizados. Tanto é uma coisa legal que agora esse livro que vocês apresentaram, nós estamos traduzindo ele para inglês, porque quem prefacia ele é o cônsul britânico do Paraná, o Adam Patterson. E daí eu descobri os documentos que os ingleses conhecem essa história do pirata Zarolho. Ela ficou muito conhecida no Reino Unido. Só que eles desconhecem a história do Zulmiro, que era o líder do bando que veio se esconder aqui. E essa história é tão incrível, por quê? 2 piratas do mesmo bando, em pontos distintos do globo, em épocas distintas, lá um na Índia, em 1850, aponta para a Ilha da Trindade e descreve o tesouro. E o outro, escondido no sul do Brasil, em Curitiba, em 1880, aponta para a mesma ilha e descreve o mesmo tesouro. Esse é o único caso do mundo que isso ocorreu. Até eu vim descobrir que essa história do pirata russo Zarolho, do Zulmiro, é a história-mãe que inspirou o Conde do Monte Cristo, do Alexandre Dumas, a Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, e até o pirata, o Capitão Gancho. Sério? Que estudou em Eton College, que no final do Capitão Gancho, o romance foi escrito em 1904 pelo autor James Matthew Barrie, e lá no final, antes do Capitão Gancho cair na boca do jacaré, ele grita, floresça Eton College. E o pessoal, nossa, o Capitão Gancho estudou em Eton College, que sacado, o cara botar um Capitão Pirata, e essa história ficou muito famosa. E daí eu vim a descobrir que aquelas cartas publicadas pelo amigo do pirata, o Edward Young, em 1896 no Jornal do Brasil, estavam sendo replicadas no jornal inglês Financial News em Londres. Nossa. E lá conta a história que o Zulmiro fala que estudou em Eton College. Provavelmente o autor usou esse motivo para compor o personagem do Capitão Gancho. Gente. Coisa. Na realidade, vocês vão usar todo um aparato para buscar petróleo na ilha. E se der certo, vocês vão tropeçar num monte de ouro. Um monte de ouro. E até tem uma coisa interessante. Imagine que nós estamos numa ilha deserta. Deserta não, porque hoje tem uma base da Marinha com 35 marinheiros e 10 pesquisadores. Procurando que a cada 2 meses, né? A coisa, né? O pessoal... Eles já estão lá. E tá tão burburinho na ilha que nós voltamos agora, o pessoal. Olha que interessante. Quando eu tava vindo aqui para gravar o podcast, até eu recebi um contato no WhatsApp de um jornalista, um fotógrafo da National Geographic, ele mora em Londres, e ele falando, Marcos, acabei de voltar da Ilha da Trindade, fazer lá um documentário dos caranguejos amarelos que existem lá, e fiquei sabendo da tua história, e tá um burburinho gigante na ilha da tua história. Até ele falou, Marcos, vamos fazer a ponte com a National Geographic, com a British History e tal. Deu, olha que legal. Eu pensei, pô, que legal, o pessoal tá na ilha agora, falando do tesouro, falando toda essa parte, que realmente, essa história de caça ao tesouro mexe muito com a fantasia. Claro. Até eu tive a oportunidade agora de ter uma reunião com a embaixadora Lígia Maria Scherer, que é aqui do escritório do Itamaraty, e nós estamos traduzindo esse livro agora para inglês, e no final do ano, vai ser provavelmente no final na segunda quinzena de novembro, vamos lançar na Embaixada Brasileira em Londres. Que esse livro legal. com o apoio do Itamaraty. Que legal. Então a história vai ganhar áreas internacionais, daí a gente E imagina. aí, sabe o que a National Geographic vai falar pra você? Por que os caranguejos da Ilha da Trindade são amarelos? Porque eles comeram o ouro. E surgiu uma mutação. Até tem uma coisa vai que você interessante. tropeça numa história mirabolante E assim, dessa. esses caranguejos amarelos mostra, porque é tanto que hoje é proibido lá, eles são preservados, né? Eles têm Sim. peça de extinção. Até você vai pra ilha lá, eles chamam, porque o nome científico dele é
Jonathan Lagostini, que é o nome do cara que batizou. Ai, que bonitinho. São os Johns, a galera. Os Johns. Daí não pode pisar num John nem pegar um John, que é R$1.200 a multa. Nossa. E você para e eles vêm em cima de um jeito. São tantos caranguejos. Eles querem a multa, óbvio. Tudo ali, negócio. Eles são treinados. É o pessoal ali, vamos pegar um dinheirinho, né? Fique no pé dele ali e tal. Exatamente. Mas uma hora- E, claro, encoste no pé dele. Oh, ele pisou em mim. E durante as expedições, principalmente nas expedições inglesas do século retrasado, olha que interessante, era tanto caranguejo que o cara descia que pra um dormir, o outro tinha que ficar matando o caranguejo. Nossa. Ele vem, e daí até o cara na última expedição inglesa, ele tenta levar uma técnica, olha a técnica dele. Ele falou, não, eu tô levando uma rede que eu boto ao redor dos acampamentos pra evitar os caranguejos de virem. Só que eles passam por baixo Cara. das barracas. Daí eles começam a utilizar uma outra técnica. Um pouco antes do entardecer, um cara sai matando um caranguejo ao redor do acampamento e mata o máximo que encontrar. E de noite os caranguejos são canibais, ficavam comendo os companheiros mortos e não vinham pras barracas. Olha só. Você vê, mas é tanto caranguejo, é absurdo. A gente tava andando agora na ilha e quando começa a escurecer, eles saem da toca, você tinha que ficar batendo palma pra eles saírem do lugar, senão você pisava e dá-lhe uma multa. É, ele se finge de pisado. Aham, mas só pra levar mas uma pessoal, multa. era uma coisa absurda. E assim, pela ilha inteira. Gente. Subia lá em cima, lá no pico lá do Desejado, que era 5 horas de subida, tinha caranguejo amarelo. Tem por toda a ilha. Eles É tipo estão. um escorpião. Ele é local mesmo, ele tem só em poucas ilhas oceânicas, mas ele é detalhado, é o ponto mais ali que Ele é existe. endêmico de uma Tudo, região. aham. E é uma coisa assim incrível. E assim, uma hora eu parei pra sentar lá e mandar um recado que eles estavam tão felizes que eles tinham acabado de instalar a internet Starlink. Nossa. Daí Legal. tava todo o pessoal lá, pô, internet na ilha ali. E eu sentei e fiquei mandando reportagem. Quando eu olhei, já tinham 2 caranguejos em cima da minha mochila, meio que comendo a mochilinha. Deu, nossa! Gente, vamos transferir a festa do caranguejo de Paranaguá pra lá. Até o pessoal. Foi um coordenador do Instituto Poxa! Histórico, Nelson. Ele, nós não podemos cozinhar um deles pra sentir o sabor. Ele, não, é a multa, 1.200 pra Vamos comer fazer a um festa John. do caranguejo na Trindade? Por que não, né? Aham. Um bichinho tão exótico. Mas parece até Brincando, viu, Nossa, gente? né? Parece um brinquedinho, assim, porque é amarelinho, tudo. Fofinho, ele é uma graça. Só que são vários perigoso, ali, hein? perigoso ali. E a Ilha da Trindade ocorreu uma coisa interessante, porque ela é uma ilha vulcânica. Ela hoje perdeu muito do solo, porque naquela época, em 1700, os navegadores, o que eles faziam? Eles paravam nessas ilhas e deixavam cabras e porcos pensando nos náufragos. E daí o Edmund Halley, que visitou a ilha em 1700, deixou várias. E as cabras e porcos, por não ter predadores, comeram toda a vegetação da ilha e daí acabaram com o solo. A ilha perdeu cerca de 7 Muita metros de erosão, solo, muita erosão, porque não tinha raiz. Tanto que a Marinha Mas ainda foi... tem esses porcos e cabras. acabaram. A Marinha foi em 2005, exterminou os atiradores de elite Sim. e mataram os últimos caprinos que existiam para repovoar a ilha. E agora começou uma plantação, começou de volta, só que foi complicado. Você vê o que causa a inserção de uma espécie que é invasora, que não tem predador, você desequilibra Causa um todo desequilíbrio. o meio ambiente. Mas, gente, será que esses caranguejinhos não gostavam de um bacon, assim, que não atacavam os Até porquinhos? os porcos que atacavam os caranguejos. Sério? Porcos eram os mais vorazes que existiam na ilha, que eles mataram por Olha. primeiro. As cabras comiam tudo lá. As cabras só não comeram uma espécie, que é a samambaia gigante, que é uma samambaia de 4 metros que tem lá, porque ela tinha um gosto azedo. Mas fora isso, as cabras De comiam resto? tudo. E os porcos eram mais ainda. Os porcos comiam os caranguejos, comiam os filhotes das aves, tudo. O porco realmente é terrível, assim, como um Sim. animal, assim. Sim. Eles mataram realmente os porcos antes e depois exterminaram essas cabras por último. E hoje o que nós temos de animais endêmicos na ilha? Nós temos as tartarugas, a tartaruga verde, que poa, que bota, os caranguejos e os pássaros, né? E Agora- mais caranguejo. É, E caranguejo. mais John, caranguejo. John é o que mais Hoje, tem hoje ali. tem pássaros e caranguejos, tem Caranguejos tartarugas e caranguejos. caranguejos. Agora eu fiquei pensando numa coisa, né? Os caranguejinhos não têm nenhum predador lá? Então, Zé, Ou é eles próximos? eles próprios? não têm, eles não têm predador. Não tem porque as aves não pegam nada, até dá uma dó das tartaruguinhas. Porque tava vendo lá, até a gente foi lá quando visitou a ilha agora, tava um pessoal do Tamar, porque lá é o lar dessa tartaruga verde, que é um dos poucos lugares do mundo ela nasce. E de 1000 tartaruguinhas, só uma vinga. Credo. Caramba. E daí ela volta pra ilha botar os ovos. E é interessante que são tartarugas do tamanho dessa mesa, de 1,5 metro. Sim, E elas andando parece assim um trator. Você vê os sinais na areia, parece um trator andando. E elas vêm de noite, botam. E daí o pessoal até ficava controlando, porque os caranguejos malvados ficam comendo as tartaruguinhas, elas saindo do ovo. E é um desespero. Então você vê como é que é, né, essa batalha da vida, né? E a gente poderia dar a ideia deles colocarem uns porcos lá.
talvez. Por que não? Seria uma boa ideia. Pra equilibrar, né? Fazer uma luta mais justa, né? Os caranguejos malvados. Eu acho. E claro, também. mas deixar avisado que não é pra comer as tartarugas. Porcos Aliás, treinados. podia até inclusive avisar o dono do Porcs que abra um restaurante lá, Olha né? só. Porque vai. Não, porque ter ele vai muita- abater os porcos. Não, Mas- é verdade. Enfim. E tem umas perguntas, umas curiosidades que eu fui anotando Por aqui pra te favor. perguntar ao longo dessa sua explanação tão... Você é um cara que realmente brilha o olho quando a gente Vocês fala... veem, né, que eu gosto da história. Dessa história, né? Aham. Mas, basicamente, ainda falando sobre os túneis, né? Que eu anotei aqui. Você falou dos túneis que você descobriu com pesquisa e tem os túneis que você visitou. Aham. Quantos túneis você apurou a existência e quantos, de fato, você conseguiu Olha só, chegar que eu pessoalmente? imagino? Chegar né? pessoalmente mesmo no túnel, que eu tive a oportunidade, foi no Clube Concórdia. Ali tem. Mas o pessoal já falou desse túnel que era no Museu Paranaense, que até eu tô tentando faz tempo ali, conseguir um você tá apoio ali. batendo lá. Tô batendo ali com a arqueóloga, com a Cláudia Parelada, ver se ela mostra, ela confirmou pra mim. Ela Os confirmou? da igreja confirmou a Que legal. existência, isso é legal. E daí a gente tem os túneis na igreja, que a gente não conseguiu entrar, mas eu já tentei várias vezes, mas lacraram. Mas eu acredito assim, que deve ter algumas casas domiciliares em Curitiba Sim. que deve existir conexões subterrâneas mesmo na cidade. Então sempre quando eu vejo esses casarões, eu fico assim, ó, e ó que legal. A Alan tá mostrando essas A imagens, foto do... as fotos dos túneis jesuítas. Que é, até tem uma história interessante disso aqui, que quando saiu essa reportagem na década de 72 do Cid de Stefani, o pessoal começou a dinamitar de madrugada esses túneis. E daí os moradores escutavam um barulhão, bum, e o que é isso? Daí eles foram denunciar pra polícia, falou, ó, vai acontecer alguma coisa lá, porque estão dinamitando os túneis em busca do tesouro. E daí a prefeitura lacrou essa entrada. E quantos você acha ou você estima que estejam ainda preservados? Olha só, eu imagino ainda, nos meus cálculos, que podem ter mais umas 3 entradas em Curitiba que ainda estão por descobrir. 3 ali Por descobrir. por descobrir. Mas Essa que coisa. já acharam. Que já quantos? acharam, não. Que já acharam é o Concórdia que tem e esse no Museu Paranaense. O que resto realmente- ainda é lenda. O resto é lenda, o pessoal fala aqui, ó, que existia. Mas tem ali no Palacete Wolf, no Instituto de Turismo hoje, diz que tinha uma conexão. E volta e meia, entramos uma vez na Santa Casa de Curitiba, que existia uma conexão ali, com onde hoje é a Rua da Cidadania, bem ali na Praça Rui Barbosa, era um quartel do Exército. E tinha essa coisa estratégia de você conectar um hospital, tudo mais. Mas a gente entrou, foi feita uma reforma, hoje não existe. Mas esses túneis talvez não fossem, tirando a lenda, enfim, é muito legal acreditar nisso, mas será que isso aqui não são túneis de passagem de água, de esgoto, de rio? Que, na verdade, canalização que do existe. rio. Você vê realmente aqui como uma vez, aqui bem na praça ali das Zacarias, caiu ali um pouco pra frente, desmoronou o chão e a pessoa caiu dentro de uma galeria pluvial. Lembro dessa história. Então, existe essas galerias pluviais, mas realmente assim, você vê esses túneis que foram descobertos, essas coisas de fuga, você consegue identificar hoje o que seja uma galeria pluvial. Até a gente estava com um projeto muito interessante no momento de estiagem em Curitiba, que fica aqueles 2 meses sem chover. Nós queríamos entrar numa dessas galerias para poder fazer umas imagens subterrâneas dessa. Até tá com uma GoPro, tudo. Que seria um material muito quente pra gente ver Claro. por dentro. Não teve um caso até interessante de uma dessas pessoas de rua, em situação de rua, Sim. que a mulher entrou aqui do lado, aqui na Canjabreu, nessa galeria que tem aqui, e ela foi, sabe no que ela foi encontrada? Não sei. Na Visconde Guarapuava. Imagina que a mulher entrou aqui, imagina que ela não Caramba. passou. Diz que o pessoal tava andando ali, saiu a mãozinha dela, os caras, o que é isso? E daí chama-se os bombeiros, diz que a mulher entrou numa paranoia, que ela tava fugindo de alguma coisa. Eu me lembro Mas dessa imagine, reportagem. ela entrou Me lembro. aqui na frente, do lado onde era o Bradesco, Sim. e foi parar na... Imagina porque essa mulher não andou por baixo de Curitiba. Eles tiveram que quebrar, os bombeiros tiraram e falaram, meu Deus do céu, então Curitiba tem esse lado queijo suíço. Agora, deixa eu jogar a pergunta pra galera que tá assistindo a gente, que tá ouvindo a gente aí, enfim, comente. Quem você acha que está escondido nos túneis de Curitiba? Vai, resposta livre, pode escrever. Olha, Qual que é a Quem você personalidade? Posso dar a primeira resposta? Pode. Com base no meu achômetro. Tirei do bolso esse dado, tá? Não é científico. Nunca mais vi o Oil Man. Eu pensei na mesma coisa. Eu até pensei nos colegas do Iron Man, que lembra que uma hora começou, ele teve um secto. Uma hora tinha 3 caras andando com ele. É. Gente, quem está escondido nos túneis de Curitiba? Olha Então só. tá aí uma possibilidade. Tá, uma possibilidade. aqui tem a foto, gente, no livro. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu vou tentar aproximar para vocês verem. Esse aqui é o Joaquim Inglês, Aqui que é o eu coloco filho. É bem o filho, perto, nós então. descobrimos, olha que interessante. Filho do Zulmiro. Olha que malandro o Não, Zumiro. filho do... É, o Do filho do Zulmiro, Zulmiro. exatamente. Esse moço aqui. O que o Zumiro fez?
Quando ele chegou aqui em Curitiba, em 1829, ele arrebatou uma menina, uma jovem escrava, levou para a igreja e casou com ela. E nós encontramos a certidão de casamento dele, em 4 de fevereiro de 1829. E daí a menina virou uma mulher, tudo. Ele libertou ela, casou e teve filhos com ela. E nós encontramos a certidão de óbito dele, lá na colônia Angelina, que ele teve os 4 filhos. O Joaquim inglês, José inglês, Maria inglês, Ana inglês. De forma incrível, encontramos os tataranetos descendentes do Joaquim inglês, Eles vivendo em estão por Campo aqui? Mourão. E carregam o sobrenome inglês, que é o que o Zumiro fez. Ele adotou o nome João Francisco inglês com Z. Inglês é um adjetivo pátrio, não é um sobrenome verdadeiro. Porque é aquela coisa que nem fosse João português, Heinz o alemão. Sim. E daí os descendentes dele carregam ainda o sobrenome inglês com Z e não Z. sabiam por quê. Negócio. Gente, você tem um vizinho com o sobrenome inglês? Você tem este sobrenome? Conte pra gente onde está o tesouro, você sabe! Né? Você tem informações privilegiadas. Privilegiadas. Até a gente mapeou Que que a história, família hein? inglês tem 3 ramos. Um veio do pirata, um veio de descendentes de Portugal também, ingleses que vieram no começo do século passado, no começo de 1900 para cá, e teve um pessoal também, né, uma imigração inglesa para a colônia de Superagui em 1860. Então eu sempre brinco, se você tem um sobrenome inglês, você tem 33% de chance de ter sangue pirata correndo nas veias. Olha Nossa. só, hein? Que pura verdade. E aí vocês criaram até uma brincadeira, né? Piratas Zumiro. Então, Virou olha um só que selo. legal. Só que assim, Então. tem uma coisa errada nesse desenho. Vou fazer uma... Quem era o Zarolho não era Teodoro o Tapa-olho. Zumiro. A gente botou tipo tapa-olho, porque esse símbolo do pirata, o que eu sei. fiz? Eu pensei nessa parte de empreendedorismo e registrei a marca Pirata Zumiro em todas as classes do Brasil. Que E legal. daí abrimos uma empresa agora, uma editora, licenciadora de marcas e consultoria. Piratas Zumiro Incorporation. E daí a gente vai começar já com vários, já tem produtos interessados. Caixa de bombons do Pirata Baú do Tesouro do Pirata Zumiro, vinho do Pirata Zumiro, Olha. roupa do Pirata Zumiro. Tem que ter o rum filme? do Rum do Pirata do Zumiro. Pirata E Zumiro. a gente registrou em E o todas as filme? classes. E o filme, olha que interessante. A história está crescendo de forma grande, então nós estamos agora com um contato grande no History Channel, Discovery Channel, interessados nessa história, em fazer uma série. Estamos com contato grande na Netflix, na Amazon Prime, numa série ficcional da história. Adoro. E um estúdio grande de cinema. Tem a Disney e o Warner. Eita. Porque daí agora a gente vai lançar o livro no final do ano na Inglaterra, a história o mundo inglês vai conhecer. Daí ano que vem nós vamos sentar com essas grandes empresas e ver qual que é a melhor proposta para transformar isso. E também tem a ideia de um videogame do Pirata Zumiro também. Tem que uma empresa legal. grande que faz lá, até a Ubisoft, que fez Assassin's Creed, Black Flag, um videogame de piratas para fazer. Porque essa história é uma história incrível, pessoal. E tem chance da gente gravar isso aqui realmente? Ou vocês vão levar Não, para estúdios? Vamos gravar aqui. Eu faço Acho ainda que questão seria- de pegar uma porcentagem de atores locais. É o que eu pensei. Claro, né? não. Curitiba vai ser, eu acredito que vai acontecer um fenômeno muito interessante com Curitiba. Galera deixando a Semelhante. barba crescer. A barba crescer. Vai vir uma coisa pirata, vai vir essa vibe Ora, acho que eu pirata. vou aí, ó. deixar minha Só barba botar o crescer, tapa-olho então. ali no Paulo, que já Vou tem a deixar minha barba barbona ali, ó. crescer. Tem Olha, botar chance. o tapa-olho, tudo. Quero ver. Deixa eu ver. O quê? Abre aí. Vamos ver. Vou deixar a minha crescer? Eu acho que, ó. Ora, já tá grande, já que tá que vocês grande acham? ali, Já ó. esteve maior. E aí, gente, o que vocês acham? O Paulo deve Quando ou eu não deve ser tinha, um quando pirata? eu tinha um pote de ouro escondido. Né? O cara andava com os meus dobrões de ouro. E aqui. você já tá treinando aquele famoso... O Pirata Zumiro era uma pessoa excepcional. A dublagem! Aquela dublagem da coisa que o cara falando, né? A boca continua O tesouro, a mexendo. pessoa falando, o tesouro estava escondido, tal. Eu imaginava que o tesouro estava ali. E aquela entonação, macacos me mordam. Mordam, né? Eu imaginava que o tesouro estava nos túneis e está na ilha. Macacos me mordam, que eu me lembro a primeira vez de Acho ter que ouvido era, no né? Popeye. Popeye, que Tem a ver com os piratas também, ou foi só uma adaptação É uma brasileira? adaptação de um termo que é um termo dos piratas, que é Shiver Me Timbers, que seria assim, lustre os tacos do convés, que eles traduziram para macacos me mordam. Nossa, da onde tiraram isso? Nunca vi macaco mordendo Macaco pessoa. macacos é. me mordam, que é uma coisa do Popeye, que tem esses termos de marinha, tudo mais, tal. E você, inclusive, tá com esse boné da Marinha Boné do da Brasil. Marinha, Eu ia né? perguntar Aham. qual que é a conexão, né, com, Então, com a o que Marinha. acontece? Nós apresentamos, eu tive a oportunidade de viajar em um navio da Marinha agora, a gente foi ano passado, em dezembro do ano passado, ficamos 3 dias no navio, e no navio patrulha até interessante, anti-pirataria. Nossa! Ei, e eu dei uma palestra no navio e a galera ficou enlouquecida, todo mundo até me... Também. Pra variar, eu era o pirata, né? O pirata, Lógico. o pirata, o pirata. E dei um boné que eu consegui pegar ali, o negócio da Marinha, né? Homenagem, porque a Marinha tá uma parceira nossa, assim. A gente tá agora, claro que nós temos que apresentar o projeto no IFAM, nas entidades, mas assim, já tem essa coisa da Marinha ter pelo menos, né, proporcionado esse convite para nós, essa visita a ele, eu ter conhecido
conhecido a ilha, e foi interessante. Porque nós chegamos na ilha, são 3 dias e meio de barco, e quando nós chegamos lá, tava aquela visão, parecia tipo Kong, a Ilha da Caveira. A ilha toda nublada, tudo, e chovendo. E daí o comandante falou, Marcos, se tiver chovendo, vocês não vão poder fazer nenhuma trilha, porque é protocolo de segurança. Sim. Até na ilha já pessoas morreram nas trilhas. Daí eu falei, não, eu não posso ter vindo aqui, Zumiro, e ter parado. E daí, daqui a pouco, começou aquele sol, começou a abrir o tempo, veio um baita de um arco-íris gigante na ilha. Daí os marinheiros já, o tesouro do pirata, o arco-íris! Tá no final do arco-íris! Tá bem esse papo, tava todo mundo lá no convés. Que legal! E daí, livro ali pra mim, enquanto ele conta. abriu todo o tempo, aquele sol gigante, convergiu, nós conseguimos descer na ilha, fomos ali, fizemos as trilhas, ficamos por 2 dias só. Eu dormi um dia na ilha, mas foi o suficiente pra gente começar, pelo menos, conhecer lá a ilha e fazer as primeiras imagens com os drones, com tudo. E agora eu imagino que o projeto, sendo aprovado no Unifam, nós retornaremos com o arqueólogo, com o geólogo, ainda vamos retornar umas 3 vezes pra ilha antes da operação grande, que é a escavação arqueológica. E caso dê tudo certo, o nosso projeto é colocar um navio na ilha lá. Um navio nosso da expedição, com helicóptero, com tudo. E tem uma sacada Montar interessante. uma base mesmo. Na ilha, só vai pisar os pesquisadores, que a ilha é bem rigorosa mesmo. Não é aberta ao público, ao turismo. Mas o navio, nós temos aberto, que o navio é nosso. E se der tudo certo, nós vamos fazer um aplicativo do Pirata Zumiro com um game de caça ao tesouro. E eu vou fazer semelhante àquele filme fantástico, A Fábrica de Chocolate. Sim. Vamos esconder 5 Golden Tickets dentro do aplicativo. Quem encontrar, vem com acompanhante para uma cabine Que lá do navio. legal! Nossa! Então vai ser aquela febre de caça ao tesouro. Quando eu dou palestras em colégios, imagine a criançada como é que não fica alucinada com essa história. Certeza! Tudo tal. E daí vai ser legal. Então assim, mas a gente vai fazer esse game, vamos conseguir renderizar a ilha. E principalmente, eu imagino, do ponto de vista cultural, atrair os olhos para Curitiba, porque agora, digamos assim, nos próximos anos, pelo menos nessa matéria de caça ao tesouro e de piratas, nós vamos ditar a música. O Brasil vai exportar. Até foi interessante que a embaixadora ela falou uma coisa assim. Ela falou, Marcos, o soft power brasileiro, que é esse poder de cultura, se digamos, resume ao futebol, ao carnaval, ao mato, tudo. E agora nós vamos assumir a liderança com essa coisa, com essa história de piratas. Por isso que eles querem lançar muito no exterior, pra gente pegar realmente e mostrar que o mundo... O Brasil tá pegando essa coisa, porque todos esses filmes de aventura, se envolve uma ilha perdida no meio do oceano com um mapa de como encontrar o tesouro, é um clichê. E normalmente no Pacífico, que de Pacífico não tem nada, né? Que é o mais nervoso ainda, mais né? nervoso Do Atlântico. ainda. E daí muitas vezes o pesquisador ou Indiana Jones vai parar lá no Peru, né? Na Colômbia, Tudo, na Colômbia, na tá um negócio. Amazônia, lá em cima, mas assim, na Amazônia colombiana, né? Mas nunca aqui no sul do Brasil. Isso não existe, a não gente não existe, tem né? muita conexão com isso daí. É porque, na verdade, é ali que vão se passar as histórias que já há um consenso de verdadeiro sobre povos muito antigos, né? Aham. Então, aqui o indígena acaba não tendo Protagonismo, né? exatamente esse protagonismo. Mas sabe que eu estava olhando esse símbolo que a Lana estava falando, do pirata aqui, né? Com o olhinho. Se você tirasse esse tapa-olho, na verdade, ele ia aparecer simplesmente uma pessoa de chapéu, né? Parecia, então, é isso que quando nós montamos... Eu de chapéu. Botando o chapéu, a gente Cadê montou... você O de que a chapéu? gente fez? A gente botou essa referência que é o tapa-olho, é uma referência pirata, né? Porque agora, que legal, a gente montou uma empresa, daí agora entrou um grande investidor, nós transformamos até a empresa em sociedade anônima, e agora está entrando mais um grupo de investidores onde essa marca vai ser protegida e registrada no mundo inteiro. Então vai ser nos Estados Unidos, na Europa, China. Começamos a tradução no segundo semestre para o mandarim, para lançar na China no que vem, em Xangai. Filma lá. Ó, Eu Bota o namoro tapa-olho. um pirata! bota um tapa-olho, bota um Isso aqui de tapa-olho. pirata não tem nada. Ei, bota um tapa-olho ali. Jesus Cadê o foco aí, ó? Cadê? Aí, ó, Ó, olha. Deus. Só passando vergonha. Bota um tapa-olho ali, ó. Ué, E a olha cor aí, ó. Piratão ali, ó. Só botar um tapa-olho. Esse é o Paulo de férias tirando foto, ó. E desculpa se a minha Pirata de Havaiana. E desculpa se a minha pergunta for Imagine, Paulo. muito leiga, porque, enfim. Claro. Mas o símbolo do pirata, né? Esse símbolo da caveira. Caveira com as ossos cruzados. Com os ossos cruzados. Isso aqui tem uma história. É possível se identificar de onde vem isso aqui também? Sim, dá para identificar. E olha só, esse é um símbolo de Cristo, de Jesus Cristo. Sério. Cristão, porque o Cristo veio, ele ficou muito tempo entre os essênios, que eram aqueles monges místicos na Palestina. E eles tinham o costume de, quando a pessoa morria, decompunha-se os ossos, eles pegavam os 2 fêmures e a cabeça e botavam numa caixa e cruzavam.
Tanto que quem começou a adotar essa parte da caveira com os ossos cruzados foram os templários. Os caveiros templários que botavam para botar medo dos inimigos. E daí, quando os templários foram expulsos, né, caçados em 1307, a frota templária de La Rochelle saiu da França e alguns dos templários ficaram no Atlântico, no Mediterrâneo, atacando os navios do Vaticano. E até começou com o rei... o Rogério Feliz, que era um cavaleiro templário, ele foi o primeiro a hastear a bandeira de negra com ossos cruzados. E daí até uma parte da frota templária ficou em Portugal, que é até interessante, o nome Portugal vem de Porto do Grau, do Santo Grau. Do Santo Grau. Que eles pegaram, Claro. eles trouxeram os templários ali, o rei recebeu eles, os templários até mudou o nome para Cavaleiros da Ordem de Cristo, e uma parte foi para Nova Escócia, ali na parte da Escócia, lá, e foram até para América. E daí os piratas atacavam os navios inimigos, que eram navios amigos do Vaticano, que eram as nações que era a Espanha, que era a Itália, que era a França, mas poupavam de vez em quando os navios ingleses e os portugueses. Então, a caveira com ossos cruzados é um símbolo cristão que foi adotado pelos templários, que pegaram os piratas por último, que é um símbolo e é interessante, porque a gente vê a caveira com a bandeira preta, como é que funcionava um ataque pirata? Primeiro que de vez em quando eles não usavam a bandeira preta de cara, eles botavam os navios que era um ataque de falsa bandeira, que é o nome. Sim, exato. E daí quando eles chegavam próximo, eles hasteavam a bandeira preta. E interessante que a bandeira preta era hasteada para simbolizar que eles eram um ataque pirata e falando, se rendam, que se vocês se renderem e entregarem tudo, vocês serão poupados. Caso a pessoa não se rendesse, eles recolhiam a bandeira preta e hasteavam a bandeira vermelha. E a bandeira vermelha era morte para todo mundo sem misericórdia. Caramba. Tanto que hoje a última bandeira pirata que ainda existe é uma bandeira vermelha que está no museu nos Estados Unidos. Caramba. Que é a bandeira mostrando morte para todo mundo sem misericórdia. Então, quer dizer que se a gente visse um navio pirata e eles hasteando a gente, até a gente podia, vamos nos render? Pelo menos eles vão poupar todo mundo, mas vamos entregar tudo para eles. Mas caso o pessoal... E como é que você mostrava a rendição? Você recolhia a tua bandeira. Se recolhesse a tua bandeira, os navios piratas chegassem próximos, saltavam, pegavam tudo. Caso a gente oferecesse resistência, eles viam que a gente não recolheu a bandeira, eles recolhiam a bandeira preta e hasteavam a bandeira vermelha. A ideia vermelha era... Era que você não Sai queria. Meu Deus, correndo, aquela que... porque vai pro túnel. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Resumindo, então, a estratégia era chegar com uma bandeira que não De um outro país. que não espantasse, Não né, espantasse, a vítima, né, aham. como eu digo, é para não acordar o cachorro. Não acordou o cachorro. Chegou lá, você coloca a preta para falar, opa, perdeu. Perdeu, né? Mas É. perdeu o Playboy. Perdeu Playboy. Aham. E a partir disso, não aceita, Não aceita. que perdeu o Playboy? Então agora é a faca. É a faca. É isso daí. Essa Caramba, que era a logística deles. Quer dizer, havia também um grau de crueldade muito grande, né? Porque, Sim. eventualmente, acho que nem todo mundo que estava dentro do barco que estava sendo atacado, nem todo mundo concordava, E de vez em brigar, quando, né? assim, ocorria um pouco, digamos, uma demora numa resposta, aquela coisa. Imagina que Sim. eles paravam a gente aqui, a gente falava assim, né? O Paulo, não, recolhe a bandeira. Daqui a pouco, que recolhe? Vamos tentar fugir. Eles entenderam e falaram assim, estão demorando? Hastei essa bandeira vermelha. E o Zulmiro narra, no começo, quando ele se tornou um pirata, que ele começou, até ele matou por acidente um cara, depois matou, ele narra assassinato de tripulações inteiras. A pessoa mesmo, quando desvia e entra para um caminho negro, nossa, digamos que ele teve uma época Darth Vader muito forte. E agora, depois, no final, ele meio que se redimiu Sim, aqui e sim, tal, sim. tal. Nossa. Mas ele narra que na juventude dele, ele era o mais violento que se atirava ao mundo da pirataria. E nesses registros, existe algum dado técnico em termos de tamanho de navio que ele utilizava, alguma Sim. coisa assim? Ele fala que ele usava um brig. Um brig era um navio, Que é um brig? 2 velas, bem veloz, rápido mesmo assim, tal. Mas existiam navios maiores. Mas geralmente os piratas usavam um brig, que é esse navio, digamos assim, que devia medir uns 60 metros, mais ou menos, uma tripulação, e com 2 velas. E até tem um caso interessante desses, que um último ataque pirata na nossa região aqui, que até eu imagino que possa ter sido o navio do Zulmiro, porque o Zulmiro ele fala uma coisa. Nessas cartas publicadas pelo Edward Young, o Zulmiro fala do tesouro grande que ele escondeu na Ilha da Trindade e de um tesouro menor que ele ocultou aqui na Ilha do Cardoso. E bem aqui ao nosso norte, na Ilha do Cardoso, São o Zulmiro Paulo. falou em São Paulo que ele se abrigava quando fugia de navio de guerra. E bem na frente da Ilha do Cardoso tem a Ilha do Bom Abrigo, que é uma baiazinha virada para dentro do continente, e existia uma lenda de um tesouro pirata na Ilha do Bom Abrigo. E daí eu descobri um jornal, isso foi 1 ano antes da captura do Zulmiro, que um navio pirata estava ancorado na Ilha do Bom Abrigo, e ele foi ali na Barra de Cananéia, e ele pegou um outra sumaca, que é um navio menor, de um grande capitalista ali. Só que daí nesse momento parou o vento e eles não tiveram como sair. E os piratas ficaram ancorados ali. E olha a sacada do xerife lá de Cananéia. Ele pegou um barco e falou, bote o barco. E ele pegou troncos de bananeira, cortou e botou no barco vários troncos que de longe pareciam canhão.
E daí quando os piratas viram o barco chegando cheio de canhão, larga aí o barquinho e vamos embora. E daí eles conseguiram. Daí olha a sacada da inteligência, da criatividade lá do xerife da época. De botando tronco de bananeira, que realmente de longe você vê lá, você fala, meu Deus, são vários canhões. E daí não tinha chance. Então foi isso. Os navios pirata tinham realmente aquela prancha de... Tipo, eles caminhavam. Nossa, não lembrava eles disso. falam, Lembra? a prancha, você vai caminhar na prancha. Isso até vem, digamos assim, de um romance. Não existe muito registros dele. O que eles faziam muito, que era uma penalidade deles, era assim, digamos que o Paulo não se comportou. E o interessante é uma coisa, dentro do navio pirata, era totalmente democrático. Tudo era votado. Até os piratas, eles vêm, as primeiras experiências com a democracia, vêm nos piratas dentro do navio. Cada um tinha direito a voto. Então, assim, se a gente fosse castigar alguém, todo mundo tinha que votar. Tinha que ter a maioria falando, não, chibata nas costas do Paulo, todo mundo, se não votasse. E daí, quando era, digamos assim, uma punição, era vamos deixar o Paulo numa ilha deserta. E essa era a coisa. Então, o caminhar na prancha dele é, vamos deixar numa ilha deserta. E assim, qual que era o lema? Deixava você numa ilha deserta com uma arma, com uma bala só, pra você até cometer o suicídio e não aguentar. Se você Se não aguentasse, a pessoa falou, fiquei aqui. Então, assim, era uma punição grande que eles faziam com o pirata. E daí diz que vem, mas isso é uma fantasia. Essa coisa do caminhar na prancha é mais assim, até uso dizer, que era parar ali, o caminhar na prancha, era parar na ilha e falar, pode ir embora o negócio. Daí caminha na prancha, cai na prancha e vai nadando pra ilha e ganha só a pistola pro caso do cara chegar e falar não. Ou então também eles pegavam muita coisa, os piratas, existiam muitos duelos, e até interessante, como é que era o duelo entre os piratas? Não existia muito o duelo de matar a pessoa, a não ser que seja um crime que as pessoas entraram, mas a gente fazia um duelo, era o primeiro a derramar sangue. Então se você, duelando com a pessoa, cortou, derramou sangue, o cara, tal pessoa venceu. Os piratas usavam muito isso daí, mas é interessante. Sempre achei que tinha que matar. Matar, né? E uma coisa interessante que tem que dentro do navio piratas era assim, sábado que era o dia da festa. E daí os outros dias não podia se beber, não podia fazer nada. Eles tinham toda uma legislação e você era obrigado a assinar essa legislação, um código de ética. E até o código que veio à tona nossa é o código do Capitão Kidd, que se você pesquisar na internet tem lá todos os mandamentos que mostravam essa parte da democrática. Então até tem um livro chamado República dos Piratas, que tem um documentário na internet, na Netflix. Vale a pena assistir. Mostrando que essa parte dos piratas, quando teve a insurgência, nessa época dourada da pirataria, que é 1700 até 1640... tem essa parte da democracia. Os piratas foram as primeiras experiências democráticas do mundo da civilização ocidental, antes mesmo da Revolução Francesa. Caramba! E você vê, o tal do andar na prancha era algo tão aterrorizante, né? Que até hoje aterroriza os ouvidos das pessoas, porque deu aso a músicas que, assim, sinceramente, eu acho cruel. Ter que ouvir isso, então... Ando na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. O nosso público não merece isso. Mas, enfim. E o que você... Não podia perder a piada. E o que você... Vendo, né, essa legislação pirata, o que você acha, assim, dela que é tão contemporâneo? Digo, algo assim que te cria uma identidade com o que a gente vê hoje... Em termos de democracia, alguma coisa assim? Pode falar. Assim? Essa coisa, digamos assim, das nossas eleições, a maioria ganha as eleições. Lá era assim, os maiores crimes que tinham era você ser punido, que até tinha o que eles chamam, que era o chicote, que era o gato das 7 caudas. Que era um chicote que ele tinha com a ponta, várias pontinhas. Raiadinhas, assim. Raiadinhas, até 7 raiadinhas. E ela era um ganchinho no final, que quando você dava a chicotada, ela grudava em você e você puxava pra tirar machucar a pele mesmo. Ui. E era tipo assim, você tinha a penalidade. 7 chicotadas, 10 chicotadas, 15 chicotadas. Mas a penalidade, pra ocorrer dentro do navio, a maioria tinha que votar. E uma coisa interessante que existia, que eu vejo assim, que digamos que uma coisa contemporânea. Digamos que hoje nós temos o comando na Lana. Lana é nossa capitã. Daqui a pouco o Paulo, não, eu quero ser o novo capitão. Chama-se todo mundo e faz uma votação. Se a maioria dispor, não, o Paulo ganha, você tem que aceitar e passa o comando pro Paulo. Então existe essa coisa dessa experiência democrática que eu acho que é uma coisa muito interessante. O que é que o pirata ouvia no barco enquanto ele estava navegando? Qual era o som músicos, de um barco pirata? Então, era aquela coisa. Até tem umas bandas piratas hoje interessantes que a gente tem. Confraria da Costa. Confraria da Costa, é ótima. Tem poucas ideias. Tem uma banda que fez uma música sobre o pirata Zulmiro, bem legal. Mas devia ser aquela pegada mais bem céltica, né? Mais falar meio música celta. Eu imagino, aquela coisa de taverna. Blá, blá. E uma coisa interessante, que os músicos, eles eram obrigados a tocar no sábado à noite ali. E tinha até as leis dentro do navio que era proibido o jogo de dados,
valendo dinheiro, proibido a entrada de mulheres no navio. Mulher, nossa, era penalidade até de morte. Se Eu não entrasse tinha uma pirata mulher. tudo. Mas ao mesmo tempo existiu um pirata, o Calico Jackman, que ele pegou as duas piratas, a Mary Read e Annie Bonny, que eram as duas piratas deles. E uma coisa interessante que vale a pena contar para os nossos ouvintes, que o maior capitão pirata da história foi uma mulher. Sério? Foi uma pirata chinesa, Cheng Li, olha que interessante. Ela chegou ao ponto de comandar 4.500 barcos e 80 mil homens. E ela ficou tão poderosa na China que a China não conseguiu entrar em conflito com ela. O que eles fizeram? Deram um título de princesa para ela e dela largou a pirataria. Mas a maior capitã pirata do mundo foi uma mulher. A Rainha Implacável. Então você vê que as mulheres têm a... No nós caso, não podíamos o grupo, entrar. Sabe como era o nome do bando dela, né? Quê? Era As Pirata. Ah, não. Essa não. Não. Gente, ó, agora eu quero ouvir de você que tá assistindo a gente. Curtiu esse papo? Tá curtindo essa bagunça toda? Conta aí se você conhece alguma música pirata. Não tô falando daquele CD pirata que você comprou lá na 25 de março, tá? Eu tô falando de música que tem esse som meio que remete ao folclore. Posso chamar de folclore? Folclore, claro. Pirata? Aham, tem essa parte do folclore pirata. Até eu conheço aquela Yo Ho Ho, uma garrafa de rum, tudo que é uma música. É uma música inglesa, na verdade. Eu tem. sou pirata da perna de pau. Aliás, tem no Uma Beto marchinha, Carreiro. tem o Beto Carreiro. A Ilha dos Piratas. É, a Ilha dos Piratas. É verdade. Hoje alguns estão ali em Camboriú e... Barcos Piratas. Como é que é o nome daquela outra ali? No barco ali pirata. pra frente, ali de Camboriú. Porto Belo. Porto Belo. Tem um barco pirata. Você entra ali tudo. Mas Pô, legal. você vê, é um barco pirata que você entra e os caras falam, e aí, galera? É diferente, né? Ah, mas é divertido, gente. Eles fazem uma Então tem. encenação, né? Eu acho que tinha que fazer, de repente, então, um barco pirata Pirata aqui que na... faz caipirinha. na ilha, perto aqui da Ilha da Cotinga, aqui no, né? Sim, Na ilha, mas agora, nas olha, praias do falando uma Paraná. coisa. A gente entrou em contato agora, o pessoal do Yacht Club de Antonina, eles querem fazer um festival pirata. Eles querem pegar vários barcos, chamar todos os yacht clubes do nosso litoral, fazer um encontro na Ilha da Cotinga e fantasiar lá o melhor barco, né, motor, o melhor barco à vela, e fazer uma competição de um evento pirata, assim, entrando, a galera fantasiada, tudo mais. Ó, o Paulo tem chance já. Já, só Olha a botar ali, ó, barba dele. a barba já tem ali, só botar o chapéu, tapa-olho, porra, e a fantasia é metade da festa, Paulo. Sabe que eu nunca fui um cara fã de festa fantasia, agora você tá me dando uma ideia. Porra, claro. Se um dia me obrigarem na festa fantasia, vai ser Você, vestido porra, vou de pirata, porque já tô aqui E vou dizer assim, ó, pera aí que eu vou tirar a fantasia. Não sai, né? Gente, eu amei esse papo aqui e quero te convidar para conhecer mais sobre o Pirata Zulmiro no Instagram aqui do Pirata Zulmiro, né, gente? Então, nada mais do que @Pirata Zulmiro, né? Tá aqui no Instagram e também o site pirataszulmiro.com.br. Toda a história, tem o acesso para comprar o livro tem também. a loja virtual, até uma dica que eu dou pros nossos telespectadores que gostaram da história e querem conhecer mais, digitem no YouTube o documentário O Legado do Pirata Zulmiro. É um documentário de 53 minutos muito legal, que a gente entrevista os tataranetos do pirata, bisnetos do inglês. Vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vale a pena a descrição do vídeo, pra quem quiser conhecer mais a história. De vez em quando quem tá assistindo pela primeira vez, nunca viu, falou, história de pirata. Daí encontra a gente aqui, né, descontraído, contando essa história, e quer ir atrás, vale a pena assistir o documentário do pirata. Olha, gente, fica a dica, então. Vou deixar o link aqui abaixo. Também aproveito para deixar um super beijo para Ana, guria curitibana, que nos indicou aí, fez essa ponte com o Marcos Juliano, que, aliás, já estava no meu radar aí para trazer você aqui para a gente contar essa história para a galera da Toca Cultural. E, nossa, só agradecer a você por ter disposto desse tempo, por ter vindo aqui conhecer o nosso estúdio, por estar aqui hoje comemorando com a gente esses 2 anos. Nós estamos já na 3ª temporada do podcast e é muito bom ter você aqui com a gente. Que legal. Ana, Paulo, fico super agradecido. Agradeço a guria curitibana, né? A querida Aninha, que fez essa sugestão, como estava no radar. E vocês estão de parabéns, pessoal. Muito legal. Eu fico agradecido por estar aqui no Toca Podcast, na Toca Cultural, compartilhando o estúdio aqui de vocês. É nota 10. E, ó, muito legal. E foi muito descontraída essa entrevista, esse bate-papo. Quero ver o filme lá no Netflix ou na Amazon, hein? Futuramente eles vão ver e falar, Marcos aqui e tudo mais. E fica o convite também para vocês. Em junho, na segunda quinzena de junho, vão inaugurar o Bosque do Pirata.
Aqui em Aqui Curitiba. em Curitiba, no Bosque Gutierrez, tudo. Também fica o convite, vai estar Estaremos bem lá. legal. Vale a pena, pessoal. Muito legal. E você que ficou com a gente até agora, não esquece de deixar teu like, não esquece daquele comentário bem bacana e compartilha com os amigos que também vão gostar de saber dessa história. É verdade, essa história não vale somente mas valeriam 20 likes por cabeça, também né, acho. se fosse possível. Mas como não é, deixa o seu like, seu único like, nós já vamos ficar bem felizes. Eu agradeço de vocês estarem conosco até o final de mais uma conversa bacana. E é isso. Eu sou o Paulo, ela é a Alana, esse foi o nosso querido amigo Marcos e você está nos estúdios da Toca. Um forte abraço, até quinta-feira.